Ver se a gente já está no ar. Sim! Já estamos? Ó, Acho que sim, hein? Eu estou iniciando. Que eu botei no meu Facebook aqui também. Aê, entramos. Entramos! Boa noite! Agora sim! Estamos no ar! Estamos no ar! Estamos Boa no noite, ar. pessoal! Estamos reunidos mais uma terça-feira no Facebook de vocês, porque nós somos os Serafins da Rua! Hoje, né? Hoje estamos com um convidado muito especial. Muitos vão conhecer, muitos conhecem. Duvido que não conheça, né, Grazi? Né, Augusto Fê? Como é que estamos? Muito bem, bastante feliz por estar aqui mais uma terça-feira, invadindo o seu Facebook e com mais uma ideia, uma proposta de muito amor, oração e uma mensagem, né? Como toda terça, positiva, de reflexão e mais um momento de encontrar o Pai. E aí, Augusto e Fê, como é que vocês estão? Cara, eu estou muito feliz. Para começar, eu estou muito feliz, porque é uma honra estar sempre com vocês, a gente trazer essa ideia. E hoje a gente tem um convidado que eu não sei se ele sabe, mas eu vou falar para ele agora, porque eu sei. Provavelmente o Fernando Petri não sabe, mas ele faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 25 de agosto. Que é? Dia 25 de agosto. Somos parceiros de data, Petri. Virginianos e soldados, é isso aí. Exatamente. E quando a gente falou de música, porque o Serafins, Petri, veio de uma ideia muito musical, né? A gente invadir toda terça-feira o Facebook das pessoas, tentar trazer um pouquinho de música, um pouquinho de uma positividade, de uma energia, de uma oração, de uma presença de Deus. E quando a gente falou nesse momento de pandemia, que parece que é incrível, nós nos distanciamos e foi nesse momento que nós nos aproximamos. Porque agora a gente está em Montenegro, né? E consegue tocar as pessoas praticamente, mesmo com a distância. Acho que a pandemia trouxe algumas coisas, esse distanciamento social trouxe algumas coisas para ficar. E quando a gente estava falando em música, o teu nome, eu acho que foi unanimidade entre nós aqui, porque embora nós sejamos, eu do Vicariato de Gravataí, a Grazi de Canoas, o Café e a Fernanda de Porto Alegre, nós temos uma ligação muito íntima com você e com todo o Vicariato de Montenegro, com a Arquidiocese, enfim, porque somos senantes, né? E se falar em cenáculo e falar em Fernando Petri para nós é sempre um motivo de alegria. Então, que bom te ter bem-vindo e que bom te ter essa noite aqui para compartilhar com a gente. Mas antes do Petri falar, deixa a Fê falar um pouquinho. Eu tinha caído, né? Deu uma fugidinha. mas assim, para nós é uma grande alegria te ter aqui conosco hoje, Petri, porque, sem dúvida nenhuma, é uma referência em relação ao cenáculo, alguém que traz toda uma bagagem histórica, que conhece com muita propriedade o movimento e que a gente acaba sempre aprendendo muito quando está perto de ti. Eu tenho lembranças, inclusive, nós, em Porto Alegre, teve um ano que nós tivemos bastante dificuldade até com palestrantes, e tu foste dar uma palestra para a gente. Foi assim, um momento de muito carinho que tu teve conosco e que a gente sempre lembra desse ato com muita gratidão. Que bom te ter aqui conosco hoje. Eu lembro desse dia aí, hein? Eu também. Petri, então a gente quer te dar, né, a vez e a voz para dar as boas-vindas aos nossos companheiros de terça-feira. Fica à vontade aí para dar teu alô, tuas primeiras palavras, por favor. Então tá, gente, dizer que a alegria é totalmente minha, né, de receber o convite. Eu acompanho o trabalho do Serafins, olha, deve fazer uns 3 anos, mais ou menos, quando eu comecei a me arriscar a postar umas músicas, eu e a minha filha Fernanda cantando, isso deve fazer quase uns 3 anos, a gente foi mais ou menos na mesma época que a gente começou, e vocês foram mais persistentes e perseverantes do que eu, porque o meu repertório com a Fernanda terminou, entendeu? E vocês continuaram todas as semanas entrando, né, trazendo essa mensagem de amor, né, de Deus pra gente. Então, o Augusto, o Café, a Grazi, a Fernanda, né, o tempo do Igor também, e o pessoal que participou dos Serafins, a gente sempre acompanhou como mais uma das grandes e belas iniciativas do povo do cenáculo para
evangelizar, né? Que, em suma, é o que a gente quer fazer, é lembrar as pessoas que como é bom estar perto de Deus, né? Como é bom ser de Deus, como é bom ser do cenáculo, como é bom ser de Nossa Senhora. Essa é a nossa missão. Então, nós daqui, vocês daí, cenáculo daqui, cenáculo de lá, no fim das contas, o nosso caminho sempre se cruza, né? Porque a gente está na mesma vibe, na mesma missão aí, que é levar Deus para as pessoas. Então, parabéns para vocês, e me sinto muito honrado e feliz de hoje fazer parte dessa live aí com vocês. A emoção toma conta da gente, né? Então eu já vou começar perguntando, fazendo a primeira pergunta. Vou tomar liberdade aí dos meus parceiros e companheiros de dizer, né, Petri, que a gente teve aí, historicamente, nesses 45 anos de cenáculo no Rio Grande do Sul, figuras que foram referências para todos nós, né? Muita referência. E hoje eu posso te dizer, com toda certeza, que dos que já foram, nós temos aqui presente, junto conosco hoje, junto com o Serafins, uma das grandes histórias vivas do cenáculo, né? Então a gente tem o prazer de poder saber um pouco mais, poder entender um pouco mais sobre o cenáculo, como funciona o cenáculo, como ele se dá na sua essência, na tua presença. E isso é muito gratificante. A gente poder ter todo esse contingente na tua presença. E aí a gente queria, assim, ouvir um pouquinho. Eu estou muito curiosa, porque eu acho que eu nunca ouvi essa história. Como é que tu foi parar no cenáculo? Quem é que te convidou? Como é que tu chegou? Enfim, a gente quer saber como é que tu chegou no cenáculo de Maria. Petri, a gente estava brincando aqui, Petri, que a gente imaginava que foi após a Segunda Guerra Mundial, né, que deve ter vindo o convite, e daí tu ingressou ali, depois das forças de paz, enfim. Mas fala aí. Logo depois ali da Santa Ceia, a gente foi garçom ali para ajudar alguma coisa. Na verdade, a minha história de igreja, né, uma coisa liga a outra, sem dúvida, né? A minha história começa pelos meus pais, né, que sempre foram de igreja, eram cursilistas, e meu pai sempre atuante na comunidade, minha mãe também. Então, em 1985, eu tive a alegria de ser convidado, por causa dos meus pais, ser convidado para fazer o CLJ, né? Então, eu tinha ali no auge dos meus 15 anos ali, então fiz o CLJ, e foi uma experiência que apenas confirmou aquilo que a gente já fazia. Eu já participava da igreja, gostava de igreja, já era coroinha, tinha sempre boas referências e boas experiências na igreja. Então, o CLJ intensificou isso e me disse, cara, esse é um lugar legal para ficar, vale a pena seguir por aqui. E com o CLJ, a gente começou, eu sempre fui meio, assim, do mundo, né, sempre achei que a gente poderia fazer mais. E aí, quando tu conhece Deus, conhece Jesus, tu percebe que fazer por Ele é ainda mais gratificante, né? No meio de tanta possibilidade ruim para a vida, a possibilidade perto de Deus é maravilhosa. Então, comecei a participar do CLJ em Montenegro, e a partir dali a gente começou, onde tinha um CLJ aqui, outro ali, eu meio que me escalava para participar, e acabei virando amigo e sendo também o CLJ de Canoas, da Nossa Senhora das Graças, passou a ser uma referência para mim, porque eu acabei trabalhando lá, encontrei um amigo especial, que é meu primo, que é o Beto Petri, a família dele, e passei a participar bastante também do CLJ de Montenegro, CLJ de Canoas, e numa missa de chegada do CLJ de Canoas, em agosto de 1988, né, para ver, estou falando isso para ver como uma coisa tem ligação, e Deus é muito organizado, de bobo ele não tem nada, ele sempre sabe como fazer a linha, né, a linha do tempo acontecer, e como ele prepara os momentos e as pessoas, porque eu creio que ele já preparou tudo isso para a gente, né, toda a maravilha das coisas já está aí, a gente só precisa estar presente para aproveitar o que tem de bom. Então, o perseverar é justamente poder encontrar aquilo que Deus já te preparou. E na missa de encerramento de um CLJ, em agosto de 88, eu já com 18 anos, já 19 anos no Exército Brasileiro, fiz o CPUR em Porto Alegre. Naquela missa, o meu padrinho, Gustavo Moreto dos Santos, né, na missa de encerramento daquele curso, disse, cara, 19 anos, deu, né, de CLJ, já está na hora de tu abrir a vaga aí, vamos para o cenáculo. Eu falei, bora, eu tenho uma outra frase de vida que é a seguinte,
Se tu não quiser que eu vá, não me convida. Se me convidar, eu vou. Sou extremamente nessa coisa mesmo de escalonamento, né? Que nem a Grazi, me convidou, tô dentro. Depois eu me viro como fazer, mas eu tô sempre dentro. E o Gustavo disse, tá na hora de sair do CLJ, falei, cara, só se for agora, né? O que tem para fazer aí? E aí o cenáculo era 2 meses depois. Outubro de 1988, né, o 12º cenáculo de São Leopoldo, que era realizado em Esteio. E saí dali com a ficha na mão, nem sei se fiz ficha, mas só disse, cara, que dia é? Olhei minha escala de milico lá, que eu ia ter livre, e falei, cara, tô dentro, pode contar comigo. E aí fui fazer o 12º cenáculo, 21, 22, 23 de outubro de 1988, e aí a grande confirmação, né, já era hora de realmente sair do CLJ e a grande confirmação, cara, é isso que eu quero, não mais agora por um tempo, né, mas pro resto da minha vida. E tô aí, esse ano em outubro, 32 anos de perseverança, sem nunca ter nenhum dia deixado de pensar no cenáculo, em Maria e em Jesus. Que lindo, que lindo. Petrito, sabe que é bonito a gente ver isso, que às vezes não me convida que eu vou é a melhor frase que existe. Se não quer que eu vá, não me convide. Se não quer que eu vá, não me chama. Se me chamar, tô indo, cara. A gente, no início desse momento da pandemia, aí, a gente fez uma live também que a gente contava um pouquinho de como é que cada um de nós entrou no cenáculo, e foi mais ou menos assim, sabe? As coisas parecem que elas caminham na organização de Deus, né? E é muito legal isso, assim, as coisas acontecem bem como tem que acontecer. Mas o tema hoje aqui, Petri, e é por isso que eu também acompanhei os teus vídeos com a tua filha, a Fernanda, né? E sim, eu lembro que quando vocês começaram, ela era bem pequenininha, assim, né? Ela foi crescendo e a voz ia mudando e era bem legal. A gente ia acompanhando também. E aí me vem a nossa ideia aqui era a gente tentar fazer uma reflexão muito mais do que a gente falou em lemas e tudo mais, mas muito mais que isso é da importância da música, né? De como é que a música, eu não sei se no quartel tu também utilizava do dom da música, mas sim, eu acredito que para ti, desde o início lá no CLJ e hoje no Cenáculo, a música ela tem um papel importante, mas eu queria falar um pouquinho mais, assim, eu queria a música no mundo, Pedro. Como é que ela na tua casa se ouvia muito, como é que era a música, qual era a importância da música na tua vida, na família, o que tu vê das pessoas? Os meus pais, né, e tudo começa nos pais, né, os meus pais, além de cursilistas, cantavam no coral em Montenegro, se chamava Coral Adulto Enio de Freitas e Castro, do Conservatório Municipal de Montenegro, hoje a Fundarte, a Fundação de Artes de Montenegro, que é uma fundação reconhecida nacionalmente, internacionalmente, onde hoje tem a UERGS também, que tem uma faculdade de música também em Montenegro. Então, com os pais cantando no coral, com 7 anos, onde é que eu parei também, já no coral, né, e comecei a cantar no coral, então, coral infanto-juvenil de Montenegro, e aí tem vários episódios na vida da gente que determinam diretamente grandes coisas na nossa vida. Uma delas foi a minha participação na igreja, e a outra no coral, porque quando eu tinha 14 anos, né, vamos falar ano de 1983, 14 anos, o nosso coral, 36 pessoas, subiram num avião, né, pensa o que é isso, em 1983. Só a Fernanda era viva de nós aqui. Exato. Então nós subimos num avião e cruzamos o Brasil e fomos parar em Buenos Aires. Então imagina eu com 14 anos em Buenos Aires, e essa história é uma também das histórias que muda radicalmente a minha vida. Nós éramos 36 coralistas, e nós fomos nos hospedar nas casas das pessoas em Buenos Aires. Então, cada um coralista ficou na casa de uma família. Resumo da história. 1983, estamos falando de um tempo que você mandava uma carta, ela demorava 2 meses para chegar, depois você recebia 2 meses até que a pessoa respondesse a carta, mais 2 meses. Então, eu sempre brinco que a minha família, que eu mantive contato, na Páscoa eu mandava uma carta desejando para eles Feliz Natal, né? Sempre era assim. Só que o que aconteceu? Dos 36 coralistas da época, acreditem, só um manteve contato com essa família.
e essa pessoa fui eu. Resumo da ópera, eles são meus padrinhos de casamento, é por isso que eu tenho eu já fui para Buenos Aires 15 vezes, eu já fui para Mar del Plata, onde eles tinham casa, eu fui umas 10 vezes, depois eles eram uma família de boas posses, depois eles venderam a casa em Mar del Plata, compraram em Punta del Este, aí eu me indignei, porque eu comecei a ter que passar férias em Punta del Este, né, com essa família, e hoje eles são... Isso era terrível. Né? Não, eu fiquei muito indignado por isso, né, e isso hoje representou, para vocês terem uma ideia, que a minha filha, que hoje também canta, e é o talento dela, o qual eu procuro incentivar, né, isso, que ela hoje também canta num coral, e o ano passado eu ajudei a organizar o pessoal do coral, nós fomos a Canelones, no Uruguai, com o coral dela. Então a minha filha, aos 12 anos, também viveu já o início de uma experiência semelhante, indo cantar no Uruguai. Então, para ter uma ideia da presença da música em toda a minha vida, né? E sobre a música, nem tenho o que dizer, né? A música é uma flecha. Uma vez eu fui num curso, e no fim tudo também se fala um pouco sobre música, e o padre Sala, né, num curso do canto litúrgico pastoral diocesano, aqui da CNBB Sul 3, né, que eu participo agora já desde o ano 2010, o padre Sala falou ele era o responsável pela música litúrgica do Brasil, e ele era daqui, de Erechim, amigo nosso. O padre Sala falou uma frase que também é uma frase que eu carrego hoje sobre a importância da música. Ele disse que a música levanta a gente do fundo da terra. Nossa. Então... e realmente, né, uma música te levanta do fundo da terra, não importa onde tu esteja, uma música tem o poder de te tirar daquela situação, daquela posição, te levar para uma outra situação, uma outra posição. Então, hoje, em relação à música, é a minha frase, a música levanta a gente do fundo da terra. Bonito. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para ti, Petri, assim, eu sei que tu tem essa ligação muito forte com a música, mas se não for uma música católica, uma música litúrgica, uma música mundana, que tipo de música, assim, que tu ouve, que tu gosta, ou se tu não gosta? O que tá na playlist do Petri aí? Cara, a minha playlist, né, para um homem de 50 anos, a playlist não tem como deixar de ser Legião Urbana, Ira, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, né, tudo que for entre 80 e 90. Após isso, realmente, às vezes a minha filha vem, pai, olha que bonita essa música, né, com todo respeito aos demais cantores, eu digo, filha, esses dias até li no Facebook uma coisa assim, tava lá, enfim, não vou citar os nomes, fica complicado, né, porque a gente não quer expor ninguém. Mas ela me mostrou, pai, olha como canta bem essa pessoa e olha como essa pessoa dança bem. Aí eu disse, minha filha, eu conheci Fred Mercury e Michael Jackson, então não vem me dizer de alguém que canta bem ou alguém que dança bem. Por favor, então, vamos deixar assim, não vamos... Eu conheci Fred Mercury cantando e Michael Jackson dançando, então, por favor, não me traz essas pessoas aí da tua preferência, que vai ficar bem difícil a gente fazer um comparativo. Eu preciso dar um testemunho rápido, mas porque é muito rápido mesmo. A minha avó mora em Santa Maria, e ela é muito fã do Roberto Carlos. E agora há pouco tempo teve quem não é? Agora há pouco tempo teve uma live do Roberto Carlos, né, e a gente em casa lembrou dessa passagem que a minha avó, uma vez vendo o velório do Michael Jackson, disse assim, mas meu filho, por que tá tanto alvoroço em volta desse moço? Imagina quando morreu o Roberto Carlos, como é que vai ser? Tá bom? Tu não tem ideia de o que vai ser esse... Mas eu queria aproveitar... Mas, Fernanda, respondendo, 80% do tempo música católica mesmo, de igreja voltada para... Mas aqueles 20%, lógico, tem algumas coisas que a gente gosta muito e que guarda com muito carinho, né? Fala uma época também da vida da gente. Exato, eu ia dizer, na verdade, é o momento nosso pessoal, né? Bom, nesse momento que, eu não estou escutando uma música católica, não estou no momento da igreja, o que eu estou ouvindo, né? Acho que, às vezes, uma das coisas que a gente conversa muito dentro da igreja, né, é o quanto a gente deve buscar a nossa santidade, né, sermos santos. Mas nós não podemos esquecer, e as pessoas não devem esquecer,
que nós somos pessoas, seres humanos, passivos a todas as condições, né? E eu acho que é isso, né? Poder viver com... É preciso saber viver, né? Bastante saber viver, e saber viver com qualidade. Eu acho que é isso, né? Mas, Petri... mas só uma coisinha que eu quero dizer, Grazi, só porque ainda sobre isso, mas eu não permito que a minha filha cante nenhuma música que tenha qualquer palavra ou qualquer coisa que não seja o que eu penso que seja um valor para ela, um princípio. Ela nunca vai cantar alguma coisa que eu não tenha feito um crivo muito forte do que a letra diz, e se quiser cantar em inglês, eu também, primeiro, vou usar o Google Tradutor para saber o que a música está dizendo antes dela cantar, porque eu não vou fazer nenhuma apologia a nada que não seja aquilo que eu creio. Eu tenho isso por hábito de vida. Não, eu não vou ajudar a difundir ou divulgar nada que seja daquilo que eu condeno ou não acredito ou que não me serve. Perfeito. Então, eu tenho esse crivo muito forte. A tô boca na frente, fala... tô na frente, Augusto, tô na frente. Só um comentário. Que a boca fala do que o coração tá cheio, né, Petri? Então, se tu vai cantar algo que é diferente daquilo que tu acredita, cara, então é porque aquilo tá no teu coração. Não, eu não consigo. Eu não consigo. E na verdade, até a pergunta, Petri, ela é um pouco voltada nisso, né? A gente... na verdade, tem duas perguntas, mas eu não quero atropelar os colegas, que aí a gente combinou de cada um fazer umas perguntas, mas eu vou fazer o que eu ia fazer anteriormente. Quando tu falaste, né, da importância da música na tua caminhada, na tua trajetória, hoje eu sou uma das pessoas que recebo semanalmente, né, o teu e-mail com as canções das nossas missas do Dia do Senhor, todas cifradas, quase mastigadas, na verdade. Né? Eu disse agora, antes de tu entrar aqui no grupo, eu estava dizendo, uma das coisas que para mim me ajudou muito, sou iniciante no violão, com as cifras me ajuda bastante quando eu vou ajudar nas celebrações da minha paróquia. Eu queria que tu pudesse falar um pouco, Petri, sobre esse trabalho que tu desenvolve, né, a nível arquidiocesano, né, já é um tempão, eu vi que esses dias tu fez uma postagem, né, celebrando aí já, com todo um aparato. Queria que tu falasse um pouco para nós desse trabalho que tu desenvolve na arquidiocese. Na verdade, a nossa diocese aqui de Montenegro, que é a filha mais nova, parece que agora no Brasil já tem uma que é mais recente do que a nossa, mas a nossa diocese aqui é do ano 2008. Então, 2009, a gente ficou bem feliz, porque essa é a primeira etapa em relação ao cenáculo, né? O cenáculo recebeu assento no Conselho Diocesano de Pastoral. São só 4 movimentos considerados diocesanos, né, que têm assento no Conselho de Pastoral para debater mesmo a vivência pastoral da igreja, da diocese. E aí, com isso, a gente conseguiu se aproximar um pouco também do nosso bispo, que hoje é bispo emérito, mas foi o bispo que iniciou aqui a nossa diocese, Dom Paulo de Conto, e Dom Paulo viu logo, começou a participar das missas do cenáculo e começou a ver a importância que o movimento dá para a música, e ele me fez o convite, então, para assumir a coordenação diocesana da música litúrgica. Eu aceitei isso com muito carinho, com muito orgulho, mas pensei, não, eu não vou ser aquele cara que tem um cargo, uma função, e que não faz nada. Então, eu pensei, o que eu poderia fazer para ajudar? Nessa época, já com o cenáculo, eu sempre mandava para o pessoal do movimento, quando a gente ia ter uma missa, uma coisa, eu já mandava, gente, era um hábito meu, por quê? Primeiro, muito poucas pessoas conhecem teoria musical. Isso é uma realidade de muito poucas pessoas, de quem participa da igreja, de quem se dispõe a tocar na liturgia, né? Então, todas as formações que existem de música litúrgica são normalmente com partituras e tudo mais. Então, já dificulta bastante para as pessoas, para aquela pessoa humilde, aquele que quer tocar numa missa e não consegue. Outra coisa, assim, as pessoas às vezes conhecem, ouviram uma música, na música, confesso para vocês, uma coisa me irrita. Quando se canta uma música diferente do que ela é. Isso é algo que me irrita, eu sou um cara que isso me incomoda, porque eu acho que a gente deve respeito e admiração ao compositor da música. Se ele compôs de uma forma e de um jeito, o mínimo que a gente tem que fazer é cantar como ele fez. Então, me irritava muito quando eu ia na igreja e voltava para casa, eu não conseguia rezar, porque eu estava brabo, porque os caras cantaram tudo errado, entendeu? Então isso me irritava, eu chegava em casa, tinha que ir de novo ir na missa, porque aquela missa para mim não tinha valido, eu tinha que rezar depois em casa, porque aquela missa só tinha me irritado. Então daí eu disse, cara, eu vou ajudar, não adianta eu reclamar ou condenar alguém que não consegue fazer. Então
na festa da Santíssima Trindade do ano 2012, eu dei o maior peitaço da minha vida em termos de música litúrgica. Eu comecei a cifrar as músicas e pensei, não vou nem perguntar para ninguém. Vai que eu pergunto para um padre, para um bispo, ele diz que eu não posso. Não. Então nem vou perguntar. Vou dar um tiro de macho aqui agora e vou me achar o dono do mundo e vou mandar. E depois que estoure, né, entendeu? Que estoure o problema, nem tô aí. Fui montando uma lista de e-mails, já comecei a participar desses canto litúrgico pastoral diocesano, como já coordenador da música litúrgica, comecei a fazer cursos de liturgia, tanto no Rio Grande do Sul, São Paulo, tudo. Cara, fui me municiando, e na missa da Santíssima Trindade do ano 2012, eu disparei do meu e-mail para cerca de umas 500 pessoas a missa daquele final de semana cifrada. Claro, já tinha um bom grupo do cenáculo e tudo mais, e pensei, bom, eu brinco assim, até a minha esposa estava junto o dia, eu falei, olha, me acompanha aqui agora, porque eu vou dar esse enviar aqui, e depois talvez tu não me veja mais, porque pode ser que alguém mande dizer que eu tô louco, que autoridade eu tenho para fazer isso, né? Mas eu disparei e, como a palavra diz, a partir dali disparou a formação litúrgica na Diocese de Montenegro, na Arquidiocese de Porto Alegre, no Brasil, porque como eu tinha todos esses contatos, a partir dali eu passei a trocar muita figurinha, eu tinha muitos amigos já que faziam coisas semelhantes, tudo, enfim, hoje completei 8 anos desse trabalho, um trabalho reconhecidíssimo, eu recebo por isso muita gratidão das pessoas, muito carinho, né, não recebo nada, a minha mulher 2 vezes braba comigo, né, quando eu ficava aqui, gente, eu tenho hoje 500 missas já cifradas, mais de 1000 músicas cifradas, todas com as gravações, semanalmente eu encaminho todas as gravações, mesmo que eu encaminhe sempre, todas as gravações, pelo folheto Dia do Senhor, que é a maior parte das paróquias que tem ele, então eu uso esse material como subsídio, né? Mas, claro, a gente incrementa com outras coisas, com tudo mais. Então, desse material, completei agora 8 anos, e esse material utilizado todo o Rio Grande do Sul, muitas dioceses, muitas paróquias têm esse como material que eles entregam para as pessoas, entendeu? Porque facilitou nesse sentido. Imagina, se o cara não conhece a música, ele tem a gravação. Então, ele vai ouvir e não tem como não aprender. Se ele não sabe tocar, ele está com a música cifrada no violão, frase por frase, nota por nota, estrofe por estrofe. Então, eu digo hoje, se o cara tiver um violão e boa vontade, ele pode ser um músico litúrgico, ele pode fazer a animação litúrgica das nossas comunidades, porque eu assumi o serviço voluntário de entregar para ele, e cuido até nisso. O cara só precisa fazer uma impressão de 2 páginas. É frente e verso. Então, se ele imprimir uma folha em 2 páginas, ele consegue animar a missa, e o ganho que se teve com isso, a potencialização musical em todos os lugares foi fantástica a partir disso. Petri, até as músicas da campanha da fraternidade? Que são aquelas todas novas. Ah, que legal. Eu me lembro de ter ido no centro de pastoral em Porto Alegre, muitos anos atrás, numa formação... Eu acho que o Petri caiu. O Petri caiu. Caiu. Mas ele volta. Aê, vai voltar. Ele vai voltar. Ele volta. Eu já quero reivindicar que eu não recebo esse e-mail, eu preciso. Eu já recebi por um tempo, eu recebi. Tá aí, ele de volta. Não, eu caí aqui, eu fui abrir o chat ali. Eu fui abrir o chat de curioso, e daí sabe como é que é, né? A alemão burro aperta no lugar errado e aí pronto. Eu já fui junto também. Fernanda, eu tô lendo os comentários aqui do povo. O povo tá enlouquecido, Petri. Quer saber como é que eles fazem para receber esse e-mail? Petri, nós vamos dobrar hoje o número desse e-mail. Vai dobrar esse número, com certeza. Rumo aos 5.000! Não, é assim, ó, eu sou insegura para tocar na missa sozinha, então eu já preciso ter as cifras, e eu estava comentando que eu me lembro de ter ido uma vez numa formação aqui em Porto Alegre, no Centro de Pastoral,
para os cantos da campanha da fraternidade, porque daí, de repente, até era tu, Petri, porque daí eu me lembro que a pessoa tocou a música e assim, parte por parte, todos aqueles cantos, e foi uma formação muito legal. Na verdade, assim, ó, a formação músico-litúrgica é fundamental, porque as pessoas querem tocar, têm boa vontade, gostariam de tocar, e realmente o que falta é subsídio, material. Eu assumi esse compromisso, inclusive, eu sempre divulguei isso ao máximo dentro da minha possibilidade, porque mandar um e-mail para 100 pessoas, para 500 pessoas, para 2.000 pessoas ou para 5.000 pessoas, para mim o trabalho é o mesmo, né? Eu tenho que montar, então, desde o começo, a minha ideia era o quê? Cara, eu vou montar. Isso me deu um trabalho, eu estava contando antes. Gente, eu fiquei madrugadas e madrugadas e madrugadas, 2 vezes, pelo menos, eu me lembro da minha mulher vir aqui no meu local de trabalho, aqui na minha casa, e dizer, por que tu não vai morar lá com o bispo, né? Ela veio e me tipo assim, não dá ideia. Se tu tá tão apaixonado por essa coisa de igreja, por que tu não vai morar com o bispo? Eu falei, Paula, só porque o bispo não tem para me dar o que tu me dá, então é por isso que eu não vou. Né? Mas entenda o seguinte, eu tô fazendo um trabalho, claro, no começo eu comecei a cifrar a primeira, e aí a segunda, hoje são mais de 1.000, hoje o meu trabalho é Ctrl+C, Ctrl+V, claro, sempre atento ao que pintou de novo, sempre atento a isso aqui que eu trouxe para vocês verem, né? Aqui começa a fonte arquidiocesana de material, que é o quê? Que é os cantos litúrgico pastoral, organizado pela CNBB Sul 13, entendeu? Então, aqui, eu desde 2010, eu comecei a participar. E daqui, como é que se diz? Vai sair os cantos para ir para o Dia do Senhor, daqui vai sair os cantos para ir para tudo que é lado. Eu comecei a participar, me apaixonei, sempre fui apaixonado pela música, né? E aí comecei o subsídio daqui, logicamente, harmonia, em total compartilhamento com aquilo que pensa a nossa pastoral litúrgica da diocese, os nossos padres responsáveis por isso. Eu comecei a fazer esse trabalho, e digo na live aqui, digo para todo mundo, Fernanda, Augusto, você recebe café, a Grazi já recebe, gente, é só me passar o e-mail, e eu estou dizendo, não tem que usar isso, não sou dono de verdade nenhuma. Agora, se a pessoa quiser, ela vai para a missa com 2 páginas, com todas as músicas, desde refrão orante, preparação da liturgia da palavra, o salmo do dia, cifrado, aclamar, enfim, todos os momentos da missa, e isso, como se diz, sem custo nenhum. É o meu dízimo que eu digo, é o meu dízimo do tempo. A gente sempre diz, além do dízimo do financeiro, existe o dízimo do tempo. E é uma coisa que eu sempre preguei para as pessoas. Cara, você tem 168 horas por dia. Se tu der o dízimo do tempo, 16 horas por semana, ok. 16 horas por semana é o quê? 2 horas por dia, daria 14 horas, né? Então, se tu 2 horas por dia, tu te envolver com algo que seja realmente importante para ti, para as outras pessoas, desde uma boa leitura, conversa com o filho, um bom programa, um trabalho social, uma campanha, ou cifrar música, desde que você use esse tempo para fazer o bem e construir aquela sociedade que a gente tanto sonha, né? Cara, tu está fazendo o dízimo do tempo, que é tão importante. Eu assumi esse trabalho como o meu dízimo do tempo para entregar para as pessoas, e eu sempre digo, é muito bom quando tu faz um trabalho e ele tem resultado, porque é muito ruim tu fazer alguma coisa, que não foi aproveitado. Então, assim, a dimensão de aproveitamento disso, e a dimensão que ganhou foi uma progressão geométrica gigantesca, que hoje eu estimo, e estimativa é uma coisa que não se pode provar, mas eu estimo que hoje pelo menos 10.000 pessoas fazem uso disso todos os finais de semana. Que legal, que legal. Sabe que tem um amigo nosso... pode falar. Se o Fernando quiser nos dar o e-mail, a gente já pode até colocar aqui na página. A gente pode divulgar, né? Deixa eu já vou, é que eu tenho alguns e-mails aqui, eu já vou abrir ele aqui, porque eu já quero dar o e-mail certinho, tá? É do e-mail do Gmail, né? Então, é o... aqui, Fernando Petri Liturgia. Petri com Y, né? Não tem como errar. Fernando Petri com Y. Nós vamos divulgar também aqui na página do Serafim.
Isso, Fernando Petri Liturgia, @gmail.com. Eu tenho meus grupos de envio, né? Feito, Mais já uma, tá no mais comentário duas, mais 100 pessoas. Aí é só Fernando Petri Liturgia, isso aí, gmail.com. Quem quiser receber, vai receber cifra toda semana. E olha, são 8 anos sem faltar nenhuma semana. Eu tenho isso como uma coisa muito importante, eu levo muito a sério e o meu irmão que sempre diz, é mais certo que o meu irmão que ele toca missa comigo, né? Então ele sempre diz, é mais certo que o meu irmão vai mandar a cifra do que o sol vai aparecer naquele dia. Nem sempre o sol aparece. O sol nem sempre aparece, mas que o Fernando vai mandar a liturgia... aparece. É muito engraçado. Eu, na nossa paróquia, quando chega o final de semana, né, estamos nos organizando para tocar na missa, a primeira pergunta, vocês imprimiram as cifras do Petri? Vocês já imprimiram, já trouxeram a impressão? E às vezes eu tô super atarefado, gente, e as pessoas começam a me mandar e-mail me xingando, né? Pô, já é quinta-feira e tu não mandou as cifras aí, cara. Tu começa a ser mais rápido e mais eficiente, porque aqui, ó, nós já estamos no ensaio e não chegou o material aqui. Aí eu digo, olha, tu me desculpa, por favor, é que eu não tive tempo de fazer, mas calma, já tá chegando. Já tá indo. Ô, Petri, agora na nossa página do Facebook teve um comentário de um amigo nosso aqui, todos, do pessoal do Cenáculo daqui, tu deve conhecer bem também, meu padrinho de casamento, que é o Pedro Stein, de Salvador do Sul. Meu padrinho de casamento. A culpa é mais da minha esposa, né? Mas, enfim, abracei. Mas eu também sou padrinho de casamento dele, é uma pessoa muito querida por nós. E ele falou que reconhece esse local que tu tá aí, que diz assim, ó, eu conheço esse lugar, só imagina as inspirações que nasceram nessa sala. Então, acho que ele já teve aí onde tu tá aí. Ele já tomou um café comigo aqui, já trocamos boas ideias. Aqui eu digo assim, ó, esse é um quiosque da minha casa, que eu tenho o meu santuário ali, as minhas entidades santuárias ali, as minhas imagens de devoção, o meu computador, aqui é o lugar. Eu normalmente, por que eu falei que eu cifrava de madrugada? Eu tenho 2 filhos, né, um filho de 19 anos, o Felipe, que agora está em casa na pandemia, né, mas ele joga futebol e estuda nos Estados Unidos, né, ele é goleiro de futebol, um bom goleiro aí, eu era um bom centroavante, mas fiz um bom goleiro, não sei como. Acontece. Porque a maior praga é ser pai de goleiro, né? Assistir jogo. Não fala assim. Isso aí ninguém café é goleiro também, Petri. O café é goleiro também. Jogou muito bom, meu, cara. Por isso que eu achava estranho que meu pai nunca ia me ver jogar. Cara, é o maior sofrimento que existe, cara. Então, aí o Felipe hoje tem 19, então a Fernanda tem 12. Quando eles iam dormir, normalmente é assim. Aí quando eu encerro o expediente da casa lá, aí eu venho para cá. Daí a hora que eu penso, a hora que eu crio, a hora que eu cifro, a hora que eu trabalho, a hora que eu rezo, a hora que eu choro, a hora que eu faço tudo é aqui no meu lugarzinho, aqui no meu recanto. Que legal. Vamos um pouquinho de cenáculo? Vamos entrar um pouquinho no cenáculo? É legal, né? Cenáculo a gente tem que entrar, mas com parcimônia, né? Afinal de contas, temos convidados aqui, Petri, que participam das nossas lives, que não tiveram a oportunidade ainda de dar o sim para essa experiência, né? E nós não sabem o que estão perdendo, né? Não sabem o que estão perdendo, exatamente. Se der tudo errado, pelo menos conhece Salvador do Sul, né? Ou outros lugares, né? Que tem um pessoal que já tem cursos em outros lugares também, né? Sim. Enfim, nós ainda de Gravataí estamos fazendo em Salvador do Sul. Não, mas não adianta, a sede do Cenáculo Rio Grande do Sul se chama Santo Inácio. Salvador do Sul, Santo Inácio. Tá louco. Eu chego em Salvador do Sul e a primeira coisa que eu falo é o Cenáculo está em casa. Exatamente. Não. E eu hoje moro, né? Porque eu sou de Montenegro, mas eu casei com uma salvadorense. Hoje eu moro a 500 metros do Santo Inácio, eu enxergo ele todos os dias da minha janela. Você mora em Salvador do Sul? Eu moro em Salvador do Sul. Que legal. Eu em 1995, né, eu tinha terminado um relacionamento meu, estava meio descornado aí, e vim na festa em Salvador do Sul, a primeira Festur, hoje já está na 13ª. Eu vim para Salvador do Sul aqui, né, vamos para Salvador do Sul. E aí eu achei a rainha da festa bonitinha. E aí tu sabe como é que é.
Olha, o Augusto que é militar, quer dizer, que é do dia do soldado, eu pensei, bom, vou incorporar meu soldado guerreiro e vou lá dar um chaveco na orelha daquela rainha lá, né? A rainha bonitinha. E a rainha era bonitinha, e agora já faz 25 anos que eu tô com a rainha da primeira Festur, e já está na 13ª, eu tenho muito orgulho, ela foi a rainha da primeira festa, da primeira edição, e é a Legal. Mãe dos meus filhos, a minha esposa, a minha parceria aí, e Ana Paula. Então, a Ana Paula, e aí ela tem uma loja, a gente tem uma loja aqui em Salvador do Sul, bem na frente da igreja, bem no centro aqui da cidade. Três marcas. E aí, como ela já tinha uma história de loja, tudo, falei, bom, é mais fácil para mim me movimentar. E interessante, porque eu morei em São Gabriel, eu trabalhei na Ubra 7 anos, eu trabalho com palestras, com consultorias, eu viajo muito, e eu sempre dizia para ela, tu só não me pede para ir morar em Salvador do Sul, né? Porque parecia que eu tava regredindo, né, de Montenegro para Salvador do Sul. E hoje eu digo para todo mundo, só não me pede para sair de Salvador do Sul, porque aqui é um lugar maravilhoso, um lugar realmente abençoado, e é um lugar maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir agora, a gente teve um reencontro do Cenáculo no final do ano passado, que estava acontecendo a Festur, e eu fiquei apavorado, é enorme o negócio. É muito grande, cara, a festa. É muito Teve até um grandiosa. show do Luan Santana, ele queria participar de algumas atividades nossas do reencontro, mas a gente não liberou. Isso. Não tinha feito como muito. Como ele não sabia cantar o Leva-me, a gente não aceitar ele. Ele teve a chance dele. E não, a festa é bem bacana, inclusive o Carnaval de Salvador do Sul hoje é um dos mais conhecidos aqui da região, é uma cidade bem bacana, bem legal, enfim, tem tudo. Não fale Carnaval, o Augusto, até a internet já chegou aqui em Salvador do Sul, então tá bem legal. Porque é engraçado, o meu filho sempre fala isso lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal pergunta se onde ele mora, gente, essa é a ideia que eles têm do Brasil, né? Se já tem internet aqui no Brasil. Meu Deus. Não. Augusto, tu ia perguntar sobre o início sobre o Cenáculo em relação aos lemas, isso? A ideia agora é a gente, porque o Cenáculo, né, Petri, nós todos aqui, hoje desse grupo aqui, somos folclores nos nossos grupos, enfim, já participamos de alguns encontros animando o pessoal e tentando, de alguma forma, fazer com que essa flecha chegue um pouquinho mais fundo no coração das pessoas, né? E a Grazi sugeriu para nós que a gente trouxesse essa reflexão sobre os lemas, enfim, e sobre a música como um todo na oração, no auxílio da oração. E a música daí agora, claro, tem a música litúrgica lá da preparação da missa, mas também a música aquela de reflexão, aquela que nos faz pensar, aquela que nos emociona. Porque eu duvido quem participou de algum retiro, seja ele qual for, quando toca uma determinada musiquinha em algum determinado momento, a emoção aflora de uma forma diferente, né? E eu me sinto muito orgulhoso disso, porque é muito legal, é um orgulho bom, né? De saber que a gente é utilizado como instrumento de Deus para trazer um pouco de emoção para as pessoas. E aí, Petri, eu queria saber um pouquinho de ti, assim, a gente vai falar um pouquinho dos lemas e tudo mais, mas Cenáculo, a música, como é que é isso para ti? Como é que tu vê isso? Qual é a tua participação? O que tu gosta? Porque tem gente... Isso é uma coisa legal aqui de ter o Petri, né? A coisa tem que ser como é, né, Petri? Não dá para inventar muito, né? Então, em respeito a tudo que já foi construído, né? Nós temos antepassados no Cenáculo, a gente precisa respeitar, não é um movimento que nós criamos, né? Mas como é que é para ti, o que tu gosta, como é que é a tua experiência, respeitando aquelas pessoas que ainda não conhecem? Sim, não, cara, é muito importante esse assunto aí, e por isso eu fiquei tão feliz e divulguei onde eu pude essa live, porque o que nós vamos dizer aqui, todos os senantes têm que escutar e têm que levar em consideração. Não precisa concordar sempre, porque ninguém vai concordar com tudo sempre, né? Mas pelo menos tem que levar em consideração. Vocês já sabem também, né, e vocês logo também vão dar o seu testemunho de fé na live que a gente está fazendo aqui. No dia 5 de abril, a gente fez a primeira live aqui, que eu chamei A Voz do Cenáculo, né, numa alusão, porque era no horário das 19 horas, que normalmente era a Voz do Brasil, né, e não sem uma falsa modéstia, que eu acho que falsas modéstias devem ser desprezadas às vezes, né.
Hoje eu sou, assim, a pessoa mais antiga em termos de movimento mesmo, que nunca parou, que sempre continuou. Então eu carrego um pouco essa... Agora ele caiu, eu acho. Eu voltei, ele caiu. Mas ele vai voltar. Eu acho que é alguma coisa com o café, não sei. Pois é, cara, eu queria ouvir, eu queria escutar. Eu queria escutar ele falando sobre isso aí e acabei caindo. Vocês perceberam que quando o café cai, eu caio também? Vocês perceberam? Eu acho que vocês estávamos falando exatamente isso. Petri, vocês não estão juntos no mesmo ambiente aí, eu acho, né? Não, é cada um na sua casa, né? Tá, mas assim, ó, daí o que acontece? Eu tô fazendo essas lives, então, já desde o dia 5 de abril, e eu também quero aproveitar essa live para divulgar para todo mundo. Eu fiz 11 lives já. E nessas lives eu comecei no dia 5 de abril falando dos 28 anos do Cenáculo de Montenegro. No dia 12 de abril, que era a Páscoa, eu fiz uma live sobre o legado da Semana Santa nos lugares de Israel. Eu tive a alegria já de ir para Jerusalém, para Israel, então botei umas fotos. A Páscoa aconteceu aqui, e a foto é essa, entendeu? Eu fiz isso. Depois, no dia 19... eu falei sobre o 19 e 26, eu falei sobre os 20 anos do Cenáculo, no dia 19, eu falei sobre a expansão do movimento Cenáculo no Rio Grande do Sul, foi a live mais assistida, certamente, ela vai se tornar a grande referência do movimento, porque as pessoas perguntam, como é que começou? Então, eu contei desde São Paulo, Santa Maria, Unicinos, e principalmente no processo de expansão da Unicinos, do qual eu estava junto, e fui um dos grandes articuladores dessa expansão, né, com um grupo de 4 ou 5 pessoas, posso dizer que eu fui o estrategista, o pensador. Isso é uma verdade, a gente não precisa querer esconder. Tem falta, de como levar isso para todo mundo, porque o Cenáculo estava dentro da Unicinos, com pessoas de Caxias, de Porto Alegre, São Leopoldo, de Montenegro, de Carlos Barbosa, então, gente, vamos levar para cada lugar desses, né, então eu conto nessa live como foi esse processo de expansão. Depois, no dia, 2 lives, 26 de abril e 3 de maio, eu falo sobre os 20 anos do Paraná, que a gente levou para lá. Depois eu fiz live sobre Maria, né, do mês mariano, e agora na última live eu fiz sobre a devoção ao Sagrado Coração, e estou super animado, preparando lives, assim como referência mesmo para as pessoas. Então, quero dizer, gente, que primeiro a gente tem que estudar, saber a história, conhecer a história, porque quem não conhece a sua história, quem não conhece o seu passado está condenado a fazer os erros no futuro, ou pelo menos, então, desprestigiar todos aqueles que vieram antes de nós. Hoje, no Testemunho de Fé, eu falei com o Nilson, que é um camarada lá de Santa Maria, então, eu fui a São Paulo visitar as pessoas que trouxeram o Cenáculo para o Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma live Testemunho de Fé com o José Esquiante, que foi o chefe do primeiro Cenáculo, já está alinhavado. Imagina, o chefe do primeiro Cenáculo em Santa Maria, 45 anos atrás. Eu tive lá com eles, fizemos uma reunião, porque eu gosto, eu já falei, eu vou atrás. Estivemos em Santa Maria, lá no... Então, o Cenáculo, para vocês entenderem, para todo mundo que está nessa live entender, o Cenáculo da Unicinos, ele não tinha lemas musicais. Ele não tinha lemas musicais. Então era aquilo, eu respeito muito, mas, cara, a Grazi me conhece melhor, sabe que, cara, eu falo sem problema, tranquilamente, o que eu penso, nunca estou querendo ser, como é que diz, unanimidade, ou que todo mundo pense o que eu penso, mas eu sei que o que eu digo faz as pessoas dar uma molinha na cabeça das pessoas. Então, eu respeito muito quem diz aquele lema, com Cristo e Maria sirvo com alegria. Eu respeito, acho bem bacana, legal, acho super bonito, com Cristo e Maria sirvo com alegria. Agora, cara, tu tá falando de uma coisa que é um cenáculo que passa a ser, muitas vezes, a nova construção de uma nova vida para a pessoa. E com todo respeito, com Cristo e Maria sirvo com alegria, não tá nessa vibe. E eu tive 5 lutas principais no Cenáculo da Unicinos. Fiquei 4 anos no Cenáculo da Unicinos, 88 até 92, quando nasce o primeiro Cenáculo de Montenegro, o primeiro de Caxias, o primeiro de Porto Alegre, o primeiro de Canoas, nasceu todos ao mesmo tempo, com uma turma que participou de todos, nós nos cotizamos, cara, nós vamos ajudar para começar em Caxias, nós vamos ajudar para começar em Porto Alegre, nós vamos ajudar para começar em Montenegro, não adianta cada um fazer o seu, não, nós vamos todos ajudar, e a realidade é essa que estamos aí hoje, com 28 anos. E nós tínhamos 4 ou 5 bandeiras, que eu explico nessa live do dia 19 de abril, que vale a pena o pessoal olhar. Vamos olhar. 4 ou 5 bandeiras, que era o seguinte: a primeira bandeira, cenáculo itinerante.
Era a minha maior briga com o padre Chiru, que Deus o tenha, padre Birk, né, já estão hoje no céu, nossos 3 padres referenciais da história, Francisco Mascarenhas, Afonso Birk e Roberto Aripe, os 3 já estão na presença de Deus e certamente estão escutando essa live aqui. Então, o padre Chiru, né, eu dizia, gente, o Chiru era o que estava mais à frente, eu dizia, Chiru, nós temos que botar um lema musical, cara. Porque a música, cara, um padre não tem o seu lema de ordenação? Sim. A gente não tem aquele lema, aquela música que marca a nossa vida, o primeiro beijo, meu Deus, eu toco a música, 30 anos depois eu volto lá no meu primeiro beijo, ou lá não sei do que. A música tem esse poder, a música nos tira do fundo da terra, a música é uma espada, é uma flecha, ela aflora todo o teu sentimento, ela te abre para daí sim, o que a gente faz no cenáculo? Não é uma palestra, uma coisa, uma reflexão, uma música. Bom, a música abriu, aí você escutou o que está acontecendo. Por quê? Porque ela tem esse poder, é o poder da música. A música, ela tem esse poder, né? Então, a gente tem que aproveitar o que tem poder e fazer uso daquilo que tem poder. Essa era a primeira bandeira. Um lema musical, um cenáculo itinerante, que não fosse sempre lá na Unicinos. Eu queria trazer o cenáculo para Montenegro, para o pessoal ver. Outra briga que eu tinha, que foi a minha maior briga, um chefe por curso. Um chefe por curso. Né? Na Unicinos, era assim, ó, 6, 7 cursos, um chefe. Daí 6, 7 cursos, outro chefe. Na história da Unicinos, que foram 31 cenáculos, até que terminou, tem 5 chefes. E eu dizia, gente, o cenáculo é a maior oportunidade de formar pessoas. Eu sou formado em administração de empresas, né? Com especialização em planejamento, estratégia, recursos humanos. Cara, a formação espiritual também é fundamental, a gente tem que aproveitar isso. E como é que se forma? Quando você mostra um horizonte, cara, persevera com a gente, faz a tua caminhada, olha, o teu grande prêmio vai ser um dia coordenar um curso. Então, era o lema musical, o cenáculo itinerante e um chefe por curso, eram as nossas principais bandeiras. Que a gente, desde que começou o movimento aqui em Montenegro, a gente levou essas bandeiras para frente, e desde o primeiro cenáculo nosso, nós tivemos um lema, né, que era inicialmente, era chamado o hino do movimento, o Senhor me chamou a trabalhar, era chamado o hino do movimento, na época. Mas nós buscávamos uma música, e a história aí está para contar. O primeiro cenáculo, onde as pessoas estiveram perfiladas de azul na frente, com o lema, leva-me onde os homens necessitam as palavras, a Mariazinha no peito esquerdo. O primeiro cenáculo foi o 8º cenáculo da diocese, da época, o 8º cenáculo de Montenegro, que é onde nasce o lema, quando nós escolhemos o leva-me onde os homens necessitam as palavras, o alma missionária, como lema do movimento. Isso foi uma construção, gente, isso não veio do nada, tá? Então, desde lá, a gente colocou lemas musicais, e cara, a gente hoje vê, as pessoas falam da perseverança, faço as lives aqui hoje, né, já foram 42 pessoas já que entrevistei, as pessoas dizem, eu cheguei no cenáculo, tocou aquela música, e aquela música era para mim. Aquela música foi feita para mim, ela passou a ser a minha música da minha vida. Ou seja, olha o poder, a gente fazendo uso do poder da música como uma grande bandeira de perseverança. Cara, desde que eu escutei aquela música, essa música nunca mais saiu. Porque durante o retiro, eu escutei uma reflexão tudo, mas não, cara, um lema a gente vai cantar 20 vezes no retiro, até que aquilo entra por repetição. Pronto, cara, vira uma marca na vida das pessoas, o lema musical. E eu tenho muito orgulho, assim, muita alegria, né? E vocês podem imaginar, né, que nem sempre as ideias que a gente dá são aceitas, sempre tem aquele pessoal que não muda nada, deixa como tá, faz como sempre foi. Não, cara, se for para melhorar, tem que melhorar. Sempre respeitando alguém que um dia escreveu, que começa com esse caixote, vai para aquele, essa música, aquilo lá, isso é outra coisa. Agora, dar ao tempero de um retiro uma música que seja o carro-chefe do retiro, cara, isso é aproveitar, é fazer uso do poder das coisas, né? E foi uma ideia que a gente sempre também passou para todos os cenáculos. Muita gente às vezes não aceitou, muita gente às vezes, o Petri se acha ou não sei, cara, eu tô entre aspas, eu tô que nem cavalo em desfile de 7 de setembro, entendeu? Cagando e andando. Eu não tô preocupado com aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Eu quero que apenas as pessoas levem em consideração um pouco daquilo que a gente coloca.
e trazer as respeitar reflexões. a história, então, né? E respeitar a história. Isso eu tenho muito tranquilo. Cara, calma, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho, né? Eu hoje digo assim, com todo respeito a mim mesmo, eu me chamo de o guardião do tesouro hoje. Eu me dei esse nome. Eu sou o guardião do tesouro, um tesouro que eu descobri há muito tempo atrás, através do meu 12º cenáculo, e que eu, enquanto eu estiver vivo, né, enquanto eu estiver aí à frente, junto aqui, eu não vou deixar que ninguém corrompa, destrua ou modifique esse tesouro que está colocado, e porque Cristo é atemporal, né? Assim como o cenáculo é ontem, hoje, sempre também, né? O que o pessoal fez lá em São Paulo e começou em Santa Maria, é o que a gente faz hoje, cara, e dá certo, porque Jesus também perpassou as culturas e as gerações. Então, eu sempre brinco, né? Sempre brinco, e às vezes quando precisa até falo sério, cara, não vem inventar roda de novo, fogo, tudo isso já está inventado. Ó, pega a tua pastinha, a tua palestrinha, faz ali o que está dito, porque alguém pensou isso, planejou isso e sabe o resultado que dá fazer dessa forma. Então, graças a Deus, a gente conseguiu aqui em Montenegro isso. Eu tenho a honra e a alegria de ter sido o chefe do primeiro cenáculo de Montenegro, e foi o único, né? Aquilo que eu batalhei lá em São Leopoldo, não foi o que eu vim fazer aqui depois. Eu brigava lá para ter um chefe, não, eu chefiei o primeiro, e a partir dali eu também digo hoje que eu tenho muito orgulho de dizer, e isso não sou eu que digo, são as pessoas. Aqueles meus alemãozinhos aqui da nossa diocese que diz, eu não tinha coragem nem de falar para 2 pessoas e eu virei chefe. Como a gente vê isso? Como então, a gente cara, vê isso, né? Mas isso foi porque eu tenho outro pensamento, Augusto, que é um pensamento que eu uso muito, que é o seguinte, eu primeiro jogo o cara no rio, depois eu pergunto se ele sabe nadar, né? Então, mas primeiro já. E é isso que a gente tem que fazer, porque a gente é aquilo que a gente espalha, e não aquilo que a gente junta. O que a gente junta não é nosso. Agora, o que a gente espalha realmente demonstra o que e quem é que a gente é. Sabe, Petri, que o café que caiu e voltou agora, né? Mas agora Só não cai de novo, Petri. Só não me cai de novo. Quando ele caiu, eu fiquei longe do celular. Daí. Eu joguei o café no Rio, no Retiro, ele sempre fala isso, que fui eu que fiz ele, porque foi mais ou menos assim, eu vou contar bem rapidinho. O Café e eu, a gente íamos cantar uma música juntos, né? E o Café nunca cantava sozinho, ele tem uma voz bonita e tudo mais, mas ele nunca cantava sozinho, ele ficava esperando por mim ali, né? E nós fomos cantar uma música juntos, e quando a gente foi, se não me engano é Preciso Saber Viver, dá pra falar a música aqui sem problema. Quando a gente deu o acorde que a gente foi começar a primeira palavra, eu fiz a respiração que eu ia cantar, e quando ele foi, eu parei. E ele foi sozinho e nunca mais parou, tá aí o Café hoje com violão, Serafins da Rua toda terça-feira. Aquela rasteirinha, né, que é o nosso bem. Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa é a nossa missão, né? Petri, eu lembro que entre eu e tu, lá no grupinho, lá no WhatsApp, eu te disse, pega a viola, porque a gente quer que tu pegue a viola. Eu quero saber se tu tá com a viola aí do teu lado. A minha viola e o meu teclado moram aqui no meu, eu só me viro e eles estão sempre no meu então tá. Aqui. Petri, tu falaste que foi a partir do 8º cenáculo de Maria da Diocese de Montenegro que a gente teve o prazer... Na época só de Montenegro. Assim. Isso, que a gente teve o prazer de ter os lemas. Mas quando tu pensa no teu momento, no cenáculo, quando tu fizeste, tu tem alguma música que lá naquele momento que tu ouviu e mexeu muito contigo? Tu sabe que música é essa? Tu tem essa música? Tem. Na verdade... Tu pode tocar ou nos falar um pouquinho sobre ela? Se tu puder tocar um trechinho. Na verdade, é aquele momento, né, que a gente não pode falar aqui, mas aquele momento em que, de repente, alguém joga umas coisas para cima, que cai na nossa cabeça, né, e lá pelos domingos de tarde, que realmente aí tu consegue... Aí tu abre mão da tua jumência, né, e tu consegue perceber, cara, isso aqui tudo tá ligado com tudo, né? E eu que sou um cara que busca o conhecimento e gosta de buscar a sabedoria, cara, quando aquilo aconteceu, ao som daquela música, aí parece que cara, isso aqui, com todo respeito a quem tá na live, isso aqui é foda mesmo, cara, isso aqui é verdade. Não, sabe, isso aqui é demais, né? A gente tem um amigo também, todos aqui, acho que provavelmente tu conhece também, que é o Pedro Fialho, que é um amigo bem próximo meu também,
E a gente já passou noites e noites debatendo o Cenáculo, o retiro, o curso e o movimento, mas muito o curso. E ele tem uma frase que me marca muito, que ele diz assim: Augusto, o Cenáculo é perfeito. Ele começa e termina onde ele tem que terminar, porque ele é perfeito. A gente tenta explicar muita coisa que nem precisa de explicação, basta a gente viver, porque algum dia alguém, inspirado pelo Espírito Santo, e a gente acredita muito nisso, escreveu uma forma de tu romper uma barreira na tua vida e crescer, te aproximar de Deus de uma forma. Pedro Stein, esse que eu citei há pouco, nosso amigo, sempre diz: é impossível descer de Salvador do Sul da mesma forma. É verdade. Porque é perfeito. Então é legal que a gente tenha uma música que lembre isso, uma música que nos remeta a uma determinada reflexão, ou assim, quando aquelas coisas caem na nossa cabeça, que parece que cai a ficha de tudo que está acontecendo, ou quando a gente joga as coisas que caem na cabeça dos outros, também é muito legal. Enfim, é perfeito, não tem muito que a gente falar mais do que isso. Mas ia ser legal a gente escutar alguma coisa do Petri também. Eu queria escutar alguma coisa. Antes de seguir o papo, eu queria ouvir alguma coisa. Tá, mas aí não precisa ser exatamente essa, né? Mas também não pode ser aquela e Preciosa. A Preciosa a gente quer deixar para o encerramento. Tá, vou deixar a Preciosa para o encerramento, sem dúvida. A Preciosa, para mim, é aquela que... A minha primeira música que foi lema de Cenáculo, que hoje é a frase do meu WhatsApp, a frase da minha vida, né? Que é Deus é sempre mais. Que é Deus é sempre mais. Então vou deixar essa para o final. Mas eu tive a alegria também de escrever uma outra música quando o meu filho fez o Cenáculo. Nossa, legal. Quando o Felipe fez os 8, eu sempre disse: Felipe, tu pode ir para os Estados Unidos, tu pode ir para qualquer lugar que tu quiser ir, mas só depois de tu ter vivido a experiência, que é o maior presente que eu posso te dar. E eu sempre digo para os meus sobrinhos, para os meus afilhados, eu sempre digo: cara, o maior presente eu vou te dar quando tu fizer 18 anos, né? Que eu sempre ofereço a quem quiser como presente a ficha do Cenáculo, né? Eu pago a ficha do Cenáculo: olha, esse é o presente que eu quero te dar. É aquela história, né? Tu quer o dinheiro ou quer os conselhos, né? Tu pode escolher. Se tu tiver os conselhos, tu vai ganhar dinheiro depois, mas se tu quiser dinheiro primeiro, ele vai acabar logo. E eu disse pro meu filho: cara, quando tu fizer os teus 18 anos, tu vai fazer o Cenáculo. Graças a Deus, ele sempre conviveu com isso, ele não hesitou e também não disse que não ia. Falou: pai, até porque ele sabe que aqui em casa quem manda ainda sou eu, né? Então, ele disse que não tem problema, vou fazer o Cenáculo, e foi fazer com alegria, e eu tive a alegria, a honra de escrever a música para ele. Claro, foi para o Cenáculo, mas foi pensando nele. A música se chama Caminho Novo Eu Vou Trilhar, porque justamente depois do Cenáculo, 2 meses ele foi para os Estados Unidos, foi jogar lá e foi morar lá, e ela é hoje o lema de vida dele, né? E de muita gente que fez o Cenáculo nosso aqui, número 80, então vou compartilhar com vocês. Daniel Hartmann, já sabia aqui, antes de tu falar, ele já falou qual era a música aqui. Sim, o Daniel fez também, né? Falou. É um dos nossos cenantes aqui. Onde é que tá minha palheta? Tá aqui. Então, como se diz, né? Cada música tem uma história, cada música tem a sua vida, né? As músicas têm vida. E a vida, para vocês entenderem o contexto um pouco do Felipe, no caso, indo para os Estados Unidos, trilhar um novo caminho, e como também é a vida, é a realidade de quem faz o Cenáculo. Quem faz o Cenáculo realmente, se for inteligente, começa a trilhar um novo caminho, né? E se for burro, a gente não tem muito o que fazer, porque daí já era, né? Daí não tem muito como ajudar, né? Caminho novo eu vou trilhar, e o meu sonho vou realizar. Caminho que me leva em frente, para sempre caminhar. Caminhos opostos ao longo da estrada indicam escolhas, partida e chegada. O poder da decisão cabe a cada ser humano, mas seguindo o coração não cometerá o engano. Caminho novo eu vou trilhar,
o meu sonho eu vou realizar. Caminho que me leva em frente, pra sempre caminhar. Às vezes tropeço, mas não abandono. Confio, desperto, acordo do sono. Não vou desistir jamais de buscar o que eu procuro. Sei que logo vou chegar lá no meu porto seguro. Que é Deus, caminho novo eu vou trilhar. Meu sonho eu vou realizar. Caminho que me leva em frente, pra sempre caminhar. A história que acolha o tempo passado, transforme em alegria o que foi semeado. Nem pense em retroceder, lamentar o ocorrido. Quem com fé teima em viver, nunca mais fica abatido. Oh, caminho novo eu vou trilhar, meu sonho eu vou realizar. Caminho que me leva em frente, pra sempre caminhar. Caminho novo eu vou trilhar, meu sonho eu vou realizar. Caminho que me leva em frente, pra sempre caminhar. Pra sempre caminhar. Uhul! Que atual essa música, essa Petri. canção. Que atual também, né? Um caminho novo. Eu acho que é o que a gente tá vivendo hoje, né? Um caminho novo, mas enfrentando um desconhecido aí para continuar caminhando, né? E Muito aquilo legal. que a gente diz, né? Vai para qualquer lugar, desde que seja para frente, né? Caminho que me leva em frente, caminho que me leva em frente e para sempre. O que é a nossa vida? Para sempre caminhar, né? Caminhar, cara, levanta e caminha de novo. Bora. Ah, Manela, bora. Vamos de novo, levanta, né? A gente sempre fala, né, que é por isso que nós vivemos num movimento, né? A ideia do movimento é essa, né? Ele tem que ter essa. E na verdade, o que nós somos? Simplesmente peregrinos que marcham para o céu, e Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Naquela música tão antiga, né? O que é a nossa vida? É marchar. Cada dia a gente está marchando mais próximo do nosso destino final, que cada um de nós sabe qual é. Na verdade, para sempre caminhar, né? Eu não sei, eu tô super empolgada aqui. Eu queria te dizer uma coisa, Petri. Aqui em Canoas, no Vicariato de Canoas, eu me sinto bastante tranquila, assim, bastante feliz em ser uma das responsáveis por retomar, né, os lemas. E quando eu vim para cá, né, participar do Vicariato de Canoas, não era. Eles não estavam utilizando, já tinha, né? Eu acabei não participando desse período histórico, né? Mas não estava se usando, e eu me lembro que a Daphne, né? Logo quando eu cheguei, a Daphne estava se preparando para ser a chefe do próximo retiro e tal, e me lembro, assim, muito, muito fortemente que o primeiro lema que se retomou foi quando o Gui Rosa, né? Foi, e ele escolheu a oração de São Francisco, né? E foi muito forte, bastante forte para todos nós. E desde lá, então, esses vários anos, né, 8 anos aí de cenáculo, né, eu participei junto com outras pessoas que fizeram retiro, tendo seus retiros embalados com alguma canção. Mas eu nunca mais ouvi a minha. Eu nunca mais escutei o meu lema, né? Porque, bom, né, por ser mais distante, enfim. Então, tu te prepara e achar aí para pelo menos cantar o refrão para mim. Mas é só para te dizer que eu quero, antes da gente encerrar essa live, ouvir pelo menos o refrão do meu lema. Mas, assim, Kelly comentou, colocando que quando ela escuta Seu Amor é Demais, ela enlouquece porque lembra profundamente os momentos que ela viveu, né? O próprio Daniel colocou, né, da música, da canção, o pessoal lembrando, diz que cada vez que lembra, escuta seus lemas, recorda esses momentos que viveram nesses 3 dias.
Mas eu acho que é importante também que o Augusto, o Café e a Fernanda também falem como é que está a situação do Lema nos seus vicariatos, né? Antes de a gente passar a palavra de volta para o Petri. Antes deles, Grazi, só dizer, lembra que eu falei da construção, do retalho? Deus te chamou para cá para fazer aqui com a gente, para ser essa interlocutora em relação a isso aí. Não. Eu não tenho dúvida disso. É verdade. Legal. Fala aí. Bom, eu vou falar rapidinho, daí depois a Fê fala, que daí a gente já vai caminhar. A gente já fez 1h10 de live, e daí também, daqui a pouco a gente já passa da paciência das pessoas, né? Mas vamos lá, vamos falar rapidinho sobre Gravataí. Nós tínhamos por muito tempo o lema e ainda continua sendo, por ser o lema também do movimento, né? Não só do retiro. A gente sempre só utilizava o leva-me onde os homens, essas palavras de alma missionária. E ainda continua assim. De um tempo para cá, eu acho que muito inspirado pelo que o pessoal de Canoas tem feito e tudo mais, eu acho que em Porto Alegre também, o pessoal tem adotado já, então, lemas musicais para serem tocados durante a preparação do retiro, durante a preparação do curso e também lá no curso. Quem sabe eu ainda acho que não com toda a ênfase que se faz em outros vicariatos, na diocese, enfim. Acho que o pessoal ainda de Gravataí tem aquela coisa de como é um movimento que é um curso que é feito há bastante tempo da mesma forma, e isso é uma coisa boa, né, Petri? Fazer da mesma forma há bastante tempo é uma coisa boa, né? Porque a gente também tem essa coisa de olhar um pouco para trás, ver como é que o pessoal vinha fazendo e continuar fazendo. Mas tem se inserido, sim, lemas, né? O pessoal tem levado à reflexão lemas. A última oportunidade que eu chefiei um retiro, eu lembro que eu também escolhi isso, e antes de mim outras pessoas já estavam fazendo, depois de mim outras seguiram fazendo, enfim. Acho que linkar um momento de 3 dias que muda a vida de uma pessoa com uma música é uma tarefa difícil, mas que é muito marcante. Então, acho que essa é uma escolha que se faz hoje em dia bem pensada, e aqui em Gravataí, eu falo de Porto Alegre agora, né, moro em Porto Alegre, mas sou do vicariato de Gravataí, é uma coisa que a gente tem levado bem a sério e tem cada vez mais dado mais importância para isso, porque a gente viu como as pessoas se tocam quando tem alguma coisa que é o fio da meada na construção aí do retiro, do curso. Porque uma coisa, né, Augusto, não é tirar a essência de nada do retiro, é simplesmente entregar aquele presente chamado cenáculo, embalado por uma música que vai guardar para sempre. Tu não vai conseguir guardar todas as músicas, tu não vai conseguir... Não. 10 anos depois, o que tu lembra? Cara, eu lembro que o meu chefe foi tal pessoa, eu fiz tal cenáculo, cara, e a música foi essa. O mais foi a experiência, o sentimento, a visão. Agora, concreto, cara, ficou aquela música. Isso é um presente que a gente dá para quem faz o cenáculo. Maravilha. Como é que é em Porto Alegre aí, pessoal? Quer falar, Café? Ih, o Café tá mudo. Fala, Fê. De novo. O Augusto resumiu um pouco, né, de como é aqui. Eu me lembro ainda de uma experiência bem mais antiga, quando eu ainda era do vicariato de Gravataí, quando um tempo ainda ficou conosco a Lucélia e o Evandro, eles trouxeram essa ideia, mas como tem também esse sentimento de a gente precisa fazer sempre como é, na época não foi uma ideia muito bem aceita, embora eu acho que naquele curso que eles tanto comentaram, falaram, eu acho que teve um lema assim, mas não foi uma ideia que ela perdurou. E em Porto Alegre foi aquilo que o Augusto comentou, né? Eu acho que muito por influência da Grazi também, a gente retomou a ideia de ter o lema, e é bem as suas palavras, Petri, que parece que o lema nasce antes e embala toda uma equipe, e se pensa, eu noto aqui em Porto Alegre, eu não sei como é que é a dinâmica com vocês, mas eu percebo aqui que a gente fica procurando momentos muito especiais para ir tocando, começar de um jeito especial e ir fazendo com que esse lema apareça em momentos muito especiais que, de fato, né, fique isso. Eu sei quem é o meu chefe, eu sei o número, e tinha uma música que foi muito importante. Então, eu vejo que nos falta ainda essa coisa de
eu me lembro, eu fui com a Grazi, naquela festa, foi em Feliz, Grazi? E que... Aos 25 anos? Isso. 25 anos, né? E foi uma festa muito linda em que apareceu o chefe, o lema, e ter toda essa história guardada. Eu acho que está nos faltando um pouco disso ainda, de guardar quais foram esses lemas, né? Construir essa história. A gente ainda precisa trilhar esse caminho, mas que aos poucos essa força do lema está sendo criada também aqui. Inclusive, os 25 anos teve um lema, que é isso aqui, né? Tudo que vivi pulsa dentro de mim, né? É uma música do Dunga. Do cara, Dunga, também, quem conhece essa música, e aí o cenáculo hoje, ele é quase o nosso segundo lema, porque a gente canta o Leva-me e depois a pessoa sai cantando tudo que vivi pulsa dentro de mim, porque se você viveu, vai ficar pulsando sempre. Eu sempre digo, tem quem é cenante e tem quem fez o cenáculo, são duas coisas diferentes. Né? São diferentes, Para quem é cenante, tudo que vivi pulsa dentro de mim. E para quem fez o cenáculo, bom, tranquilo, né? Isso, eu volto àquela reflexão das sementes, né? À beira do caminho, entre os espinhos, e a que deu fruto e a que o passarinho levou. E Jesus já contou isso, da parábola dele, que só uma semente se salvou de 4, né? Então a gente não tem que ficar muito preocupado, quando eu levei 100 e só 20 estão participando. Cara, olha, se chegarmos a 25, já estamos na média aritmética de Jesus. Puta, aí já estamos bem demais. Né? Uma vez sabe, Petri, que uma vez me falaram assim, mas a gente já faz retiros aqui, num ano a gente coloca 100, 120, 130 pessoas para dentro do movimento, e onde é que estão essas pessoas que não estão aqui? Eu acho que simplesmente respondi assim, eu acho que estão no mundo, né? Elas estão aí, elas estão... que bom que a gente consegue levar um pouquinho da semente, né? E se fica perto de nós, maravilha. Se não fica e vai viver e vai frutificar em outro terreno, também não tem problema. Eu sempre digo, a nossa tarefa é semear. Agora, nós não vamos comer os frutos da nossa semeadura. Os frutos serão comidos por alguém, ao seu tempo, no seu lugar. Agora, se eu semeei, fiz com amor, cara, a minha tarefa está feita. Os frutos alguém vai comer, né? Deixa ele colher e comer os seus frutos, né? Mas a semente foi lançada. Isso é... Jesus fez isso, né? Grazi, como é que a gente encerra com o Petri? Não, gente, eu quero que ele... Sim, nós vamos encerrar, mas nós vamos fazer então o seguinte, ele vai tocar um trechinho do meu lema, vai dar suas palavras finais, seu recado final, e encerra com a música dele. Com a música que é o lema da vida dele. Mas isso o café ficou quieto, hein? O café, eu acho que até o microfone dele tá ruim ali. Tenta falar aí, café. Agora deu. Tá. O que é café? É que, na verdade, o café ia fazer que eu ia falar. É que o Petri acompanha a gente, ele sabe que sempre quando eu tento falar, ou vem a Grazi fala, ou vem o Augusto fala, ou vem... Daí eu tô só observando aqui. É sempre assim. Mas, Café, lembra sempre que a tua fala, às vezes mais o silêncio, a tua música, mas a fala, né? A fala é algo que fica para sempre, né? Aquilo, a gente é evangelizado pelos ouvidos. Nunca despreza o poder daquilo que tu tem para dizer, porque certamente é muito importante também. Não, mas o que eu sempre digo. É o que eu sempre digo. Morre de vergonha. Mas quando canta é impressionante, né? Era pra eu estar vermelho agora. Por favor, pega o violão nas mãos. Eu vou agradecer, Petri. Vou deixar para ti também dar suas palavras finais, cantar o trechinho da Grazi, cantar o lema da tua vida, né? E queria te agradecer, então, em meu nome, eu acho que em nome de todos os serafins, muito obrigado mesmo. Acho que a gente tem oportunidades como essa de daqui a um pouco repetir ali na frente, por que não, né? A tecnologia está aí a nosso favor, então se daqui a um pouco a gente conseguir conversar novamente, vai ser sempre um prazer que se renova. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Eu acho que a gente tem muito caminho para caminhar juntos aí. Como é que é a música? É caminhando sem parar? Para sempre caminhar. Para sempre caminhar. Para sempre caminhar. Então tá. Caminho obrigado, novo mesmo. Eu vou trilhar e o meu sonho eu vou realizar. Caminho que me leva em frente, para sempre caminhar. Para sempre caminhar. Obrigado, e um monte de gente está mandando um abraço, agradecendo a live, dizendo o quanto foi importante o que se falou, o que se tratou, mandando um beijo, dizendo que foi ótimo ouvir. Petri com muita propriedade. Enquanto ele fala bonito, a Kelly Tô falando do café. E quando o café fala bonito. Sim.
Caissara, mandando um grande abraço, grande Caissara, Fabrício, Milena, bom, um monte de gente, vai até injusto eu citar os nomes aqui, mas não tem Petri, que o pessoal interagiu o tempo todo, colocou vários comentários, disseram que ficaram muito felizes com o que tu trouxe para nós. Muitos disseram, nossa, que propriedade, e é verdade, nosso coração, quando ele está cheio, né, ele consegue transpassar, ser transmitido para o outro aquilo que a gente está, né, aquilo que a gente carrega na nossa história, na nossa vivência. Eu acho que a gente só consegue realmente passar para o outro aquilo que a gente vive. Então, te agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam na noite de hoje, que não comentaram, mas estão aí ao vivo assistindo a live, e dizer mais uma vez, Petri, que para mim é uma honra, uma alegria poder ter estado contigo nessa noite e poder me emocionar um pouco mais com as tuas histórias, com os teus relatos. Então tá, antes... não, perdão, a Fernanda, não sei se... não quero me meter. Quero. Não, quero falar assim que pra gente é uma alegria, e eu gosto muito de história, eu gosto muito de trazer ela à tona, eu acho que enquanto a gente não se der por conta da importância das pessoas dentro da história, dentro da construção, o nosso movimento, ele tende a não ir para frente. Aqui a gente vive em Porto Alegre um tempo também de renovação, de pessoas novas, tomando a frente, ajudando, mas se a gente não tiver os pés fincados também naquilo que já passou, lembrando das pessoas que fazem parte dessa história, indo atrás dessas pessoas, pedindo ajuda, auxílio, a gente barra aqui, porque não dá para ter continuidade. Então, é muito bom te ouvir, é muito bom quando tu falas também, eu vi que o pessoal ficou muito encantado em dizer que o meu presente eu recebi de tal pessoa. Tá todo mundo comentando. Que jeito bonito de falar, sim. Muito, porque tá todo mundo, meu presente eu ganhei do Flávio, sim. Meu presente eu ganhei do Márcio. Às vezes a gente não se dá por conta do quanto a gente pode presentear os outros fazendo esse belo convite. Obrigado pelas suas palavras. E eu acho que essa deixa do Augusto foi boa. A gente pode continuar, né? Aprender mais, nos encontrar mais vezes. Deu várias ideias aí. Quero aproveitar, posso aproveitar aqui, Grazi, um pouquinho, um tempinho e tal? Tu deve, Café. Quero agradecer também, eu acho que foi mais ou menos o que a Fê falou, agradecer, Petri, pelas tuas palavras, porque como é bom, muitas vezes, nessa caminhada, que querendo não é longa, porque a gente leva no nosso coração, a gente perde um pouco da força, né, que a gente está para poder evangelizar e trazer tudo aquilo que a gente precisa naqueles 3 dias. E ouvindo essa carga de conhecimento que tu nos trouxe agora, nos mostrar um pouco dessa história linda que é o Cenáculo de Maria que a gente viveu, a gente começa a ter mais força para levar em frente. E muito obrigado mesmo por ter aceitado esse nosso convite. E que nem a Fê falou, que ele falou do Augusto. As portas vão ter muito abertas para ti. E a gente quer ir para aí também, viu? Não é só aqui também, a gente quer ir para aí. O único que eu não subi ainda foi o Montenegro. Só para dar uma letrinha. Sempre convidamos, sempre, cara, porque tudo acontece na partilha, né? Quantas coisas que a gente foi lá, porque eu estou muito perto, eu às vezes, sei que tem um cenário, eu me enfio lá, vou lá ver, porque alguma coisa de que é feito em algum momento, cara, vai agregar, eu vou relembrar, e eu tenho sempre brincado também, quando a gente levou o Cenáculo para o Paraná, lá eu digo, gente, não me peçam nada, não quero saber se vai ter comida, não quero saber se vamos dormir, cara, eu venho ser cursista, para poder curtir, né, porque aqui, cara, eu praticamente estou à frente há todo esse tempo, então eu sou responsável pela logística de tudo, então, cara, quando eu vou num cenáculo, gente, eu me sento meia horinha, assisto uma palestra de qualquer pessoa, cara, eu choro, como eu digo, por propaganda de Doriana, entendeu? Porque, cara, isso é sinal de que a gente ainda está vivo, isso é sinal de que a gente ainda pulsa, nosso pulso ainda pulsa, a gente tem coração. Se você vai para um cenáculo, para um retiro, não te emociona mais, cara, tu já virou profissional, volta para casa um tempo, vai viver o teu deserto e depois tu volta, porque, cara, cenáculo essencialmente é a vivência do sentimento, isso é que faz a mudança da vida. E outra coisa que eu falo sempre, cara, graças a Deus, eu tenho uma condição financeira, eu já viajei
muitos lugares, eu tenho, assim, eu teria todas as oportunidades. Eu sou um cara, posso dizer assim, eu teria oportunidades, e eu sempre, a minha primeira fala no cenáculo, sempre é que eu digo, gente, eu hoje poderia estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. Acho que isso é forte, não porque eu quero parecer alguma coisa, mas como força, entendeu? Como gatilho mental de confirmação. Eu digo, gente, eu podia hoje estar em qualquer lugar que eu quisesse, fazendo qualquer coisa. Mas o melhor lugar do mundo para estar esse final de semana é aqui. E por isso eu não vou trocar isso aqui por nada. Então a pessoa diz, cara, peraí, só um pouquinho. Eu brinco às vezes, cara, eu adoro o Roberto Carlos, é outro cara que eu gosto. Se me convidar para ir num cruzeiro com o Roberto Carlos, no fim de semana que tem o cenáculo, eu vou agradecer, mas vou tentar me organizar para o cruzeiro em outra hora. Um abraço para o comandante. Esse final de semana eu tenho o cenáculo, porque, gente, o cenáculo é a coisa mais maravilhosa que, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu já fiz, com tudo que eu já visitei, com tudo que eu já conheci, cara, eu ainda, e muitas vezes eu disse, cara, se um dia eu encontrar uma coisa que é mais legal, mais emocionante, mais maravilhoso que o cenáculo, eu gosto de mim, né? Eu quero o melhor para mim. Se eu encontrar alguma coisa dessas, cara, eu vou ser o primeiro a ir para lá. Cara, eu ainda estou procurando. 32 anos, ainda estou procurando algo que seja mais maravilhoso, impactante, emocionante, sensacional, que faça vibrar como o cenáculo. Então, cara, nós temos o melhor produto. Nós temos o melhor produto. Vamos falar disso como um produto, entre aspas, para venda. Cara, nós temos o melhor produto. Cara, eu tenho para te oferecer o melhor que é o cenáculo. Quando eu digo é o melhor presente que eu posso te dar. A gente não precisa ter medo de convidar alguém. A gente não precisa ter vergonha de convidar alguém. A gente tem o melhor para oferecer para as pessoas. Cara, eu tenho... o que é o cenáculo? Cara, é o melhor do que tu vai poder fazer na tua vida, claro, desde que tu esteja preparado, disposto e faça isso. E hoje, vocês falaram antes sobre vir aqui, gente, os números impressionam um pouco, né, são 82 retiros, vamos fechar 9 mil senantes, eu tenho a contagem nominal de todos, né, que é uma coisa que eu também às vezes pergunto, gente, onde é que se perdeu a história? Tem que saber de A a Z, alguém tem que fazer esse trabalho de resgatar. Nós contribuímos com a Arquidiocese de Porto Alegre, nós contribuímos com 60 e poucos cenáculos, aí viramos Diocese de Montenegro, mas a nossa contagem é 82 cenáculos, quase 9 mil pessoas. A gente está fazendo retiro, gente, com 150 cursistas e uma equipe de trabalho de 120 pessoas. Nós estamos botando 270 pessoas no Santo Inácio, porque nosso cenáculo tem lista de espera, gente. Nosso último reencontro teve 355 adultos. Então o pessoal vem, não, leva pouquinho a gente, não, mais 50 crianças, entendeu? Cara, como é que dorme? A gente dá um jeito, nós não estamos aqui, isso aqui pra não é hotel 5 estrelas, pra gente ter um banho privativo, gente, nós temos que escalonar o cenáculo pode mais, o cenáculo, porque a evangelização é urgente, as mídias sociais e tudo que este está destruindo a nossa sociedade, nossos filhos, nossos jovens, a evangelização é urgente, a gente muitas vezes na verdade, não nós aqui, mas vamos para cada um, na verdade às vezes a gente é preguiçoso mesmo, entendeu? A gente é preguiçoso mesmo, qualquer vento contrário, como diria a Madre Paulina, ou qualquer dor de cabeça, ou qualquer frio, ou qualquer calor, faz a gente desistir, e a gente não é feito para desistir, a gente é feito para sempre caminhar, caminho que me leva em frente para sempre caminhar, porque quem é que não vai ter dificuldade, quem é que não vai ter problema, né, que se apresente. Então, podem vir, a gente vai acolher vocês com o maior carinho, né, e a gente tem, inclusive, uma função aberta para isso. Né, você não vai vir ser monitor, porque eu tenho no curso de dirigentes, eu tenho 300 pessoas inscritas para trabalhar, e eu tenho que fazer toda uma organização para poder contemplar a todos, né, 3 retiros por ano. As nossas avaliações aqui que a gente faz com futebol, com vôlei, são 600 almoços servidos. Por quê? Porque a gente construiu uma grande família, que é o cenáculo. E nem todo mundo pensa igual, mas assim, ó, onde se respeita a pluralidade, se respeita o que o outro pensa, e onde a história de um com 32 anos, ou com 20, ou com 15, ou com 1 mês, tem a mesma importância. Porque a gente é igual, nós somos seres humanos. E eu sempre digo, eu estou à frente, gente, todo esse tempo, mas se um dia eu estiver atrapalhando, por favor, me empurrem fora, porque se tem uma coisa que eu não quero fazer, é atrapalhar alguém de chegar.
E hoje tenho a alegria de dizer, né, que as pessoas dizem, Fernando, nós estamos indo contigo, nós vamos contigo. Por quê? Porque eu não quero ser dono de nada, eu não quero, apesar de sempre ter ouvido isso, ter sofrido isso, o Fernando quer se aparecer, o Fernando quer... Gente, é impossível não aparecer com quase 1,90 m e 120 quilos, eu sempre vou aparecer. Não tem como eu passar despercebido com um tamanho desse. Cara, agora, eu tenho certeza de uma coisa, o que cabe a mim fazer nesse processo de evangelização, eu vou fazer. Essa parte ninguém vai precisar fazer, porque essa parte tocou para mim. Então, assim, eu acho que o nosso cenáculo de Caxias, da Arquidiocese, de Gravataí, de Canoas, do Paraná, de Montenegro, nós sempre podemos mais. A gente sempre tem que estar pensando em como escalonar mais, fazer mais, né? Porque a gente tem condições e nós temos para oferecer o melhor que alguém pode receber. E, claro, eu não posso deixar de mostrar... então, aqui, aqui está, então, a caminhada dos 8 anos de pastoral litúrgica, né? Aqui está, então, todas as missas impressas, está também no meu e-mail, mas essa é a pasta que quando eu vou tocar, né? Então eu levo a missa daquele final de semana, que está impresso, isso aqui, cada pasta dessas, foi um ano litúrgico, né? Que eu fiz o trabalho. Aqui estão alguns, né, dos polígrafos de cantos que a gente ajudou a produzir e fazer e difundir aqui na nossa diocese durante o meu tempo como pastoral litúrgica diocesana. Nós temos aqui 3 ensaios diocesanos durante o ano, né? Foi algo que nós lutamos também com a uniformidade através do material e também através de ensaio. Nossos ensaios de canto diocesanos aqui, 3 vezes por ano, o ciclo da Páscoa, o ciclo do Natal e o tempo comum, 300 pessoas, né, de todas as paróquias, de todas as comunidades. Por quê? Porque a gente quer escalonar, a gente quer que mais gente possa, mais gente consiga, mais gente tenha acesso. Sempre isso. E quando eu falo dos lemas, pensem muito no que eu vou dizer, né, dorme com esse barulho aí do que eu vou dizer para finalizar. Cada lema, né, hoje então são 82, e a gente tem já 25 reencontros, né, vamos fazer já o 25º reencontro. Então, cada lema ajuda a construir um CD, né? Então, a gente tem aí, hoje, já 9 CDs lançados. A gente é que nem o Roberto Carlos, a cada 3 anos lança um CD. Então, olha... Tem um especial de final de ano e lança o CD, né? Olha que, gente, olha que produto, olha que presente para oferecer para alguém. Um CD onde tem 13, 14 músicas de lemas de cenáculo, né? Em vez de dar uma caixa de bombom para a pessoa que ela vai comer e pobre do bombom, aonde que ele vai parar, aquela desgraça, né? Cara, olha que presente para um amigo secreto, para um dia das mães, para um dia dos pais, e os CDs acompanham a nossa caminhada. Então esse foi o primeiro, até o 14º cenáculo, onde a música base é o Leva-me onde os homens necessitem tuas palavras, né? Nosso lema. O segundo CD, Senhor, eu vejo a luz do teu olhar, é até o 28º cenáculo, e essa música, porque eu compus algumas músicas, mas vou dizer para vocês, a minha maior preferência é pegar uma música que está na boca do povo e jogar uma letra cristã. Eu tenho umas 15 versões que são bem bacanas também, e essa é uma versão daquela música do Leandro Leonardo, Senhor, eu vejo a luz do teu olhar. Então, músicas que estão na boca do povo, que a melodia já é conhecida, tu bota uma letra dissonante em cima, fica legal. Esse aqui é o 3º CD, foi até o 40º, também uma versão minha, Um dia você vai procurar por Deus, que é uma música do Daniel, Um dia você vai procurar por mim. Então a gente mostra que um dia a pessoa vai procurar por Deus. Então a pessoa diz, fez o cenário, minha esposa fez esse curso, eu um dia fui procurar por Deus e encontrei ele no cenário. Então, sabe, coisas assim, gente, que são o que fica. Deixa Deus cuidar da tua história, uma composição do nosso amigo Dionísio, que hoje está lá no Paraná, um cenante nosso aqui, que nunca tinha pego um violão. Inclusive, estava no mundo das drogas, né? Fez o cenáculo, a partir do outro dia ele comprou um violãozinho, nunca sabia como se tocava. Hoje, para mim, da história de caminhada do cenáculo, é o maior músico que eu conheço, composições belíssimas, tem uma voz maravilhosa, é um cara que eu tenho o maior carinho. Depois, Deus é sempre mais, que é que eu vou cantar no final, né? Que foi o meu lema.
E outro, caminho novo eu vou trilhar, e o pessoal pergunta, tuas músicas? Não, as músicas que nós compusemos, elas dão os nomes do CD. E eu estou numa batalha com o nosso pessoal do folclore, estou num desafio com eles, se tem aí pessoal me escutando, eu quero montar um CD que tenha 13, 14 músicas do Cenáculo, que sejam lemas, que sejam compostas pela gente. Esse é o meu sonho, que a gente não precise mais como é que diz, fazer uso de músicas de outros cantores, que a gente possa ter um lema, que os nossos próprios, dar voz e vez para os nossos compositores. O pessoal está no desafio aí, tá lutando. Esse aqui é o do nosso primeiro CD de reencontro, Deus é Rei, Quero Fazer Você Real, uma música, composição do Dionísio, e nós gravamos também 2 CDs de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santa Maria, que também é música do Heitor, que é um cenante, né, e o Senhor fez em mim maravilhas. Ou seja, por que a gente fala de música? Cara, olha aqui, pro cara ter em casa. Que acervo. Legal. Aqui tem mais de 120 músicas que contam a nossa história, contam a nossa vida, ou a gente busca fazer resgates de músicas antigas que não podem se perder. A gente bota para ler, mas mesmo uma música de 20 anos, porque, cara, aquela música não pode se perder na história, ela tem que ficar fazendo parte da nossa vida, né? E essa semana a gente viu 79 anos do Padre Zezinho, né? Ano que vem ele faz 80 anos. Fizeram uma live maravilhosa com as músicas dele, né? Então, cara, é um negócio também. É isso. É produto que a gente entrega. Tá, eu vou cantar a música da Grazi, faço a minha mensagem final e daí eu canto a minha música. Pode ser da minha, pode ser só um trecho. 57, né, Grazi? Não, 57? Não. 58? 58. Olha, é difícil de eu me enganar do lema de alguém, porque eu tenho uma memória muito boa, mas acho que é o nervosismo de estar com vocês, acho que me perdi. Dá uma dica aí. Desolados andavam 2 pelo caminho e falavam da cruz, da morte, da paixão. Mergulhados na solidão de não ter mais seu Senhor. Que estrada tão difícil se apresentava para trilhar. Fica conosco, meu Senhor, já é tarde, o dia já vai. Fica conosco, meu Senhor, e então teremos paz. Fica conosco, meu Senhor, já é tarde, o dia já vai. Fica conosco, meu Senhor, e então teremos paz. Uhul! Muito obrigada. Fica conosco. Que é na verdade, é a passagem, né, dos discípulos de Emaús, né? Emaús. Isso. E interessante até, Grazi, que bom que tu pediu essa música. Essa foi o lema dos nossos 20 anos. Tudo que vivi pulsa dentro de mim foi o lema dos 25 anos. E eu já sei qual vai ser o lema dos 30 anos, já está na minha cabeça. Eu tenho muita tranquilidade, daqui a 2 anos, né, aos 30 anos, mas eu tenho muita tranquilidade de guardar o tesouro para cada momento que ele deve ser divulgado. Então, já está na minha cabeça, já está certinho. Mas a gente lança ele sempre um ano antes. Então, até as nossas comemorações de aniversário tem um lema, porque, cara, aquelas músicas vão nos lembrar sempre. Então tá, eu também vou me despedir, né, antes de cantar a música, a minha música, como é dizer isso? Não foi o lema do meu cenáculo, mas é hoje o lema da minha vida, né, a primeira música que eu fiz que foi lema de retiro e que hoje é a minha música enfim, da minha vida, a frase que me acompanha na minha vida. Mas assim, agradecer o convite, tá? E não se preocupem com o tempo, porque conversa boa esconde o tempo, né? A gente exatamente. A conversa boa esconde o tempo, às vezes, cara. E outra coisa que eu digo sempre, nem só de pão vive o homem, né? Uma palavra bem dada alimenta a gente, né? Quando a pessoa corta os cabelos e vem pra gente e a pessoa diz, nossa, ficou horrível, cara, tu matou a pessoa por tudo de bom que ela fez, né? Então é tão mais fácil tu dizer, pá, que bacana que ficou, eu reparei. Então a palavra tem esse poder, né? A palavra tem o poder de
de nos levantar do fundo da terra, como já foi dito. Então, conversa boa esconde o tempo, vai dar 1 hora, talvez até terminar 1h45 de live, mas assim, ó, agradecer a vocês, agradecer o convite, dizer que eu admiro muito o trabalho dos Serafins desde o seu início, né? Nem sempre a gente consegue estar vendo tudo sempre, nem sempre a gente consegue estar até curtindo, mas eu espio muitas vezes, pode ter certeza, pelo menos escutar a música eu vou. Às vezes até o que estão falando eu deixo passar um pouco, mas eu quero escutar que música que acompanhou aquela conversa boa, porque o tempo realmente às vezes a gente não consegue. Mas assim, ó, continuem, entendeu? Continuem, não desistam, não fiquem preocupados com quantas visualizações deu, ou quanta gente comentou, ou gostou. Cara, é a história da estrela do mar, né? Porque aquele sábio que estava com uma estrela do mar na mão, jogando, aquele jovem que estava jogando as estrelas do mar, quando o mar recuava, e o sábio veio dizer para ele, cara, tu sabe quantos 1000 quilômetros de praia tem, tu sabe quantos milhões de estrelas do mar tem? Não faz diferença nenhuma, né, tu devolver essa estrela para o mar, né? E aquele menino com uma estrela do mar na mão, né, olhou para o sábio e disse, para essa estrela do mar aqui, faz a diferença se eu parar agora, né? Ou seja, para essa que eu tenho na mão, se eu não fizer mais, vai fazer a diferença. Então, às vezes o escalonamento, que eu chamo, o número grande, vem por uma qualidade, por uma organização e por uma coerência naquilo que se faz e diz. Agora, a gente não tem que ter medo de ajudar um por um, né, porque um dia alguém também nos ajudou. Então, se uma pessoa curtir, eu sempre digo, se uma pessoa curtiu o que a gente conversou hoje, nós eu sei que curtimos, porque a conversa foi longa. Se mais uma pessoa curtiu, pô, já valeu a pena. A gente fez a vida hoje de uma pessoa, quem sabe, e a gente nunca sabe o que as pessoas precisam ou tem no seu coração, a sua necessidade. Às vezes a palavra, né, alguém diz, cara, talvez tu falou tal coisa que me salvou. Cara, eu nem lembrava que falei, mas foi para ti, enfim, que salvei. Então, continuem, tá? Perseverem. Terças-feiras já é, como é que diz? Já é tradição, Serafins vai entrar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, o que for, mas vai levar para o mundo uma mensagem de Deus, uma mensagem de amor, uma mensagem de alguma coisa boa, em meio a tantas mensagens terríveis que a gente recebe pelas mídias sociais. Então, parabéns, continuem, tá? Segundo, agradecer o convite, acho que o convite vem sempre na hora certa, do jeito certo, Deus é muito organizado, se foi agora, se era com esse tema, se era dessa forma, é porque é assim que tinha que ser. Me sinto muito feliz de participar com vocês, porque eu, como é que diz, de novo, sem falsas modéstias, assim, eu sou um cara que tem personalidade, sou um cara que tem palavras, eu sou um cara que agrega, eu sempre me senti assim, né? Então, eu, de alguma forma, agreguei alguma coisa para quem estava escutando, e nunca vou pedir, e nem quero, tem que concordar com tudo, eu sempre digo, quem concorda com tudo é Foquinha, lá do Sea Waiter, entendeu? Do Sea não precisa concordar com tudo, mas tem um sentido, e vale pelo menos questionar o teu ponto de vista, ou refletir em relação a alguma coisa que alguém fala. Poxa, de idiota ninguém é. Você está falando alguma coisa, algum sentido deve ter. Então, parabéns, obrigado, espero não ter atrapalhado a programação do Serafins, entendeu? Que essa live fique ótimo, foi ótimo. Que essa live fique registrada. O Evandro também está postando nas nossas plataformas, certamente tem gente também assistindo, está reproduzindo a live também nas nossas plataformas, e convido para vocês, nós estamos já aqui em mais um grande gesto de pura ousadia e falta de vergonha da cara da nossa parte, nós criamos aqui a TV Cenáculo, entendeu? Nós estamos Foi para TV a coisa agora. Foi para TV agora. Numa total falta de vergonha na cara e de falta de humildade, tá? Nós criamos a TV Cenáculo com uma programação todas as noites. Então, convido a vocês e a todos que estiverem escutando. A nossa programação é simples. Domingo de noite, às 19 horas, eu faço a live reunião, né? Que eu chamo A Voz do Cenáculo. Então, sempre trazendo já estou com coisa pensada até final de julho, porque eu acho que a pandemia ainda não termina logo, né? Então, domingo às 19 horas é A Voz do Cenáculo. Segunda-feira, às 22 horas, o programa Cristo em Voz, onde o Evandro, a Lucélia e mais o Anderson Portela, que é daí de Alvorada, eles fazem um bate-papo musical, cantando músicas, falando, vamos estudar um compositor católico hoje, estuda o compositor, canta umas músicas, se já foi lema de retiro, dá um destaque para isso. Terças e quintas, às 19h30, eu entrevisto 2 pessoas
testemunho de fé. Logo, né, no seu tempo oportuno, vai chegar uma mensagem para vocês também, que eu quero que os 4 também possam dar o seu testemunho de fé aqui para a gente, que é justamente isso. A gente sabe, o meu testemunho te ajuda a perseverar, e o teu testemunho me ajuda a perseverar, né? Um vai se escorando na perseverança do outro, e a gente às vezes vai ficando com vergonha, porque o outro continua e eu parei, né? Então, quando alguém vem falar alguma coisa, a gente se alerta, cara, por que eu deixei de fazer isso? E tá tendo um momento fantástico, as pessoas que não conseguiam mais vir no cenáculo, hoje conseguem acompanhar de casa. Eu tenho até medo do dia que voltar os encontros. Também. Eu tenho até medo, porque quando a gente podia abraçar, não abraçava, quando a gente podia ir, não ia, e agora a gente tá assim, ó, cara, o Clóvis, que foi um dos nossos entrevistados, a Grazi conhece, até disse, falou, Petri, o primeiro encontro não tem que ter pauta nenhuma, é só para se abraçar, ficar o dia todo o pessoal só se abraçando, né? Então, e eu disse, olha, tem fundamento essa tua solicitação, quem sabe vamos fazer 2 encontros, um com pauta e o outro só pra gente se abraçar. Daí na quarta-feira, às 22 horas, né, o Dionísio traz o programa pra gente lá do Paraná, Peregrino do Amor. Dionísio abre o violão, canta as musiquinhas, 1 hora cantando, louvando, rezando, lendo a Bíblia, cara. Então, e na sexta de noite o Patrick comanda o terço lá do Paraná também, o Santo Terço, às 20 horas, e sábado o Evandro e a Lucélia se desafiaram a fazer um estudo bíblico. Então, segunda música, domingo a minha reunião live, segunda música, terça e quinta testemunho, quarta-feira o Dionísio fazendo um momento de oração e louvor, sexta-feira o terço e sábado estudo bíblico. Ou seja, a gente deu mais um passo de falta de sem vergonhice total e estamos fazendo agora TV Cenáculo. Aí, cara, a família Marinho ou ela faz o cenáculo ou vai começar a perder concorrência. É melhor ele... Fiquem atentos, porque não deixa esses caras com boa vontade sonhar com alguma coisa, porque normalmente costuma acontecer. Então, convidar todos que estão na live, se quiserem acompanhar. A gente já entrevistou também aí a Kelly, já entrevistamos o Rafa Negão, já entrevistamos o Márcio. O Márcio Teixeira, e assim, ó, eu disse, 4 pessoas por semana, isso dá 16 pessoas por mês, isso dá 140 pessoas por ano, nossa, eu vou ter 25 anos para fazer esse programa, não vou conseguir conversar com todo mundo. Sim, 9 mil, 8 mil. Para cada um poder deixar o seu testemunho de fé. Então, gente, já vou de coração. Uma coisa, Pedro. O Pedro Instein estava dizendo aqui que está esperando o convite dele. O Pedro uma tirada mesmo. O Pedro Instein já sabe que ele está na minha alça de mira ali, todo mundo tá. Então é só uma questão de deixar o tempo passar. Gente, ó, eu termino minhas lives sempre com beijo no coração. Beijo. Tá? Obrigado. Foi muito legal o nosso papo, curti pra caramba e sei que isso vai gerar repercussões, porque o objetivo é esse, né? A gente não joga palavras para que elas sejam enterradas, né? A gente joga para que repercuta mesmo, para que desacomode, e que um reclame, outro... Então, é para isso que a gente faz o programa, tá? Parabéns, continuem, obrigado, e eu encerro então com a música da minha vida. Agradecer o Diego, né? Diego aí que... O Diego é o nosso monitor, né? O Diego é o nosso monitor. Ele um dia vai ser revelado. Um dia ele vai ser. Não posso deixar de parabenizar o Diego, porque a gente sabe que ele está aí botando isso no ar, e eu sou um que não saberia fazer. O Evandro é o que faz pra gente aqui, então a gente tem que agradecer aqueles que também, como o alicerce da casa, atrás das paredes, colocam no ar aquilo que a gente quer lançar para o universo. Tá? Então, a minha música, Deus é Sempre Mais, que é hoje a música da minha vida, o meu lema de vida, e que todo dia que eu levanto eu me esqueço, eu procuro lembrar e procuro não me esquecer, né? Que, se tá bom, Deus é sempre mais, se tá ruim, Deus é sempre mais, se tá difícil, Deus é mais do que tudo, mais do que qualquer situação, ele é capaz de mudar qualquer realidade, qualquer contexto na nossa vida. Basta acreditar. Venho aqui, Senhor, trazer minha alegria, trazer a minha dor, a minha poesia,
Venho aqui, Senhor, trazer minha tristeza da vida que se foi, de um mundo sem beleza. Porque só agora eu sei o quanto eu te preciso, pois hoje eu descobri que tudo que sinto é Deus, Deus de nossos pais, Deus de nossos filhos, Deus é sempre mais, é Deus, Deus que nos dá mais, Deus dos estribilhos, das canções que pedem paz. Sentei aqui, Senhor, na pedra da agonia, inunda meu viver com esta água que sacia, mesmo aos pés da cruz. Quero a felicidade, não deixe que eu desista por causa da maldade. Porque só agora entendo tudo o que sinto, e então eu percebi o que eu mais preciso é Deus, Deus de nossos pais, Deus de nossos filhos, Deus é sempre mais, é Deus, Deus que nos dá mais, Deus dos estribilhos, das canções que pedem paz. Caí aqui, não? Não, tá aí. Não. A minha imagem, agora eu descobri que cada vez que o café congelou. cai... A tua imagem congela. Isso, cada vez que o café cai, o meu celular perde a força e eu caio. É verdade, por isso que antes eu tinha anotado. Então, a última estrofe, não cai mais café, senão termina o momento, por favor. Sentei aqui, Senhor, na pedra da agonia. E para Maria, limpa meu coração pelas mãos de Maria, mesmo aos pés da cruz. Quero a felicidade, não deixe que eu desista por causa da maldade. Porque só agora entendo tudo o que sinto, e então eu percebi o que eu mais preciso é Deus, Deus de nossos pais, Deus de nossos filhos, Deus é sempre mais, é Deus, Deus que nos dá mais, Deus dos estribilhos, das canções que pedem paz, é Deus, Deus de nossos pais, Deus de nossos filhos, Deus é sempre mais, é Deus, Deus que nos dá mais, Deus dos estribilhos, das canções que pedem paz. Venho aqui, Senhor, trazer minha alegria, trazer a minha dor, a minha poesia. Lindo. Salve Maria, então. Até terça-feira que vem. Maria. Obrigado, Petri. Até terça que vem. Valeu, gente. Petri. Deus Salve, é sempre Maria. mais, galera. Isso aí. Valeu, gente. Abração. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.